Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um broadcast. Hoje, 2019, a gente vai já vai começar com polêmicas, cara. Já vamos falar sobre discordância, inclusive no Discord, né? Porque a gente não tá mais muito perto, né? Nem fudendo. Mas, antes mesmo da gente falar um pouquinho sobre esse assunto, aquele ali é o porco. E eu acho que eu não lembro a última vez que a gente discordou, mas aquele ali é o porco. Ah, cara, eu tenho um caderninho da vingança aqui que eu posso te mostrar, meu amigo. Nada vai passar. Não passarão. You shall not pass. Bom, aquele ali é o Bill. Eu discordei do tema, mas ele obrigou a participar. Fazer o quê, né? Tô aqui. Ai, nem fuderam, cara. Eu sou o cara que concorda com várias pessoas. Você foi essa como se diz, uma exceção, mas foda-se. Aquele ali é o Zoca. aquele ali é o Zoca. E com ele eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. E assim caminha a humanidade, né, cara? Com passos de fuinha sem vontade. Aquele ali é o Dudu e é sempre um prazer discordar dele, porque discordando dele é que eu aprendo e vice-versa. Olha só. Virou um meme, né, cara? Já começa o ano de 2019 emocionado já, né? E aí aproveito para dizer que aquele ali é o Tufo e ele vai nos ensinar a divergir sem deixar de ver gente. Não foi minha ideia desse trocadilho, mas parabéns, né? Foi minha, por acaso, né? Você roubou e eu discordo de você. Chablau! Pega a sua perna ali, Tufo. E essa porra aqui é o quê? Essa porra aqui é o Bradinho. Eu acho que não. Não! Roda a vinheta! E não, eu não sei. Não tem uma música. Não me abandone, não se desespere. Eu posso ficar assim. Tem aquela música do Roberto Carlos, né, Dudu? Que você gira ao contrário, que é o não, Jesus não. Apenas os mestres do back metal vão saber o que é. Aproveitar a virada de ano, a gente não pode deixar de citar, né, o rei, né? Só que como o programa é sobre discordância, a gente cita as músicas dele ao contrário, naturalmente. Mas enfim, senhoras e senhores, eu fui o host do último episódio e, obviamente, nesse momento eu preciso passar a abraçadeira. Então tá passado. Dudu, toca o barco, meu irmão. Olá. Polar. Tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Amorim. Já começando... É quase, né? Tem Amorim também no meu sobrenome. Olá, tudo bem? Vamos... Eu fico muito honrado, né? É uma grande honra esse ano de 2019 que já começa com polêmicas, pessoas sendo nomeadas para cargos com competência, tendo competência discutível. E eu me refiro, obviamente, a mim, né? Porque eu não tenho grande competência para ser anfitrião de nada, né? Tanto que eu nem convido as pessoas para virem na minha casa. O que acontece normalmente é que elas aparecem mesmo sem convite. Perfeito, velho. Caralho, já começou mano. O governo já acertando, hein? Vai se fuder, Dudu. Vai tomar no cu, cara. Muito bom. Já começamos aí com declarações polêmicas, ofensas nas redes sociais. Porque eu acho que ninguém discordou dessa abertura, né? Então já começa uma coisa estranha. Já começa errado, né, velho? Já começa com contradição, né? As pessoas concordando num programa sobre discordância. Eu acho que agora cabe a mim, né, dentro de toda a minha incompetência para hostear, tentar apresentar um pouquinho do tema, não é isso? Vocês concordam? Por favor. Claro, uma coisa não sei. Tô mais curioso. ou menos. Eu, na verdade, acho que não é uma boa, não, cara. Acho que tinha que passar isso aí pro Zoca. Numa próxima, né? Numa próxima. Agora, a vontade do povo é soberana, então... Então, se eu podia falar assim, na verdade eu quero que você se foda. Mas aí não seria o Dudu, né? Não fala palavras de baixo calão. Eu quero que você se dane.
Exatamente, eu gostaria que você entre em danação perpétua. Discordando de tudo isso, continua, Dudu, eu queria saber mais. Continuando. Você tava fazendo em off aqui, você tava fazendo uma introdução bem bonita sobre o tema para nós. Muito obrigado. Vamos lá, né? Então, o tema, né, pensei na gente falar a respeito da arte de discordar, né? Pode crer. Mais especificamente, seria a arte de discordar, de conciliar as discordâncias, as divergências com as amizades, com os vínculos pessoais, né? E a sanidade também, né? Nossa. E a sanidade mental também, né? Sanidade. Aí talvez você esteja sendo um pouco exigente demais, mas a gente pode entrar nisso também. Podemos tentar manter a sanidade. Um podcast não seria o suficiente para resolver. Não. Inclusive, se alguém tiver uma dica aí, eu tô aceitando também. Eu já vou anotar aqui no caderninho. Mas assim, basicamente a ideia né? A gente convive, obviamente, cada um de nós com muitas pessoas no círculo pessoal, né? Aí envolve amizade, relacionamento afetivo, família, relações de trabalho, né, e tudo mais. Uhum. E a gente tem uma série de afinidades com muitas pessoas, normalmente tem aquela ideia de que a gente escolhe conviver com pessoas com quem a gente tem afinidade. Eventualmente, essas afinidades elas têm a ver com concordar sobre certas coisas, né? Então, pode crer. Sei lá, eu gosto de videogame, o Tufo também gosta, a gente concorda sobre isso, a gente gosta dos mesmos jogos, e isso faz com que a gente reforce o nosso vínculo. Se aproxime, assim por diante. Então, as relações são normalmente baseadas em afinidades e muitas vezes em convergências, em concordâncias. E aí o ponto eu acredito que existam divergências e discordâncias mesmo entre as pessoas que são próximas. E nem sempre a gente sabe em que a gente discorda dos nossos amigos. Às vezes a gente descobre isso num determinado momento, né? Tem aquele clássico, por exemplo, eu concordava com não sei quem em tudo, até que começaram as eleições. Aí eu vi que essa pessoa pensa muito diferente de mim, né? Ou, sei lá, concordava com a pessoa em tudo, aí começou a Copa do Mundo, de repente eu vejo essa pessoa torcendo pra Bélgica. Daí como pode? Como é que eu posso continuar amigo dele, né? Mano, só te cortando rapidão, eu acho que esse tipo de tema ele é muito importante no momento que a gente tá passando, não só porque pelo que foi 2018, mas porque as redes sociais meio que agravaram essa sensação, né? Exatamente. E aí, assim, só para tentar, né, resumir a proposta, para depois a gente desenvolver isso melhor, para todo mundo participar, o ponto principal mesmo é esse, assim, como que a gente faz para conciliar essas duas coisas? O fato de que a gente discorda sobre determinados tópicos, determinados temas, que podem ser desde as coisas mais importantes até as coisas mais irrelevantes, né? Uhum. E às vezes as pessoas dão um jeito de brigar porque porque um gosta de uva passa, o outro não gosta, né? Para citar um tema de virada de ano. Nossa senhora. As pessoas, enfim, o ser humano, isso, eu tô falando as pessoas, mas isso inclui todos nós, né? O ser humano dá um jeito de arranjar conflito, às vezes por pequenas coisas, pequenas vaidades e tudo mais. Sim. E fato não dá pra gente esperar que vai haver um grande consenso, que um dia todo mundo vai amadurecer e concordar sobre tudo, né? Até porque existe a ideia de que toda unanimidade é burra. A gente vai continuar com as nossas divergências. Então o ponto como a gente concilia as nossas divergências com as nossas relações, né? Como a gente pode discordar e, ao mesmo tempo, manter os nossos vínculos de todos os tipos que a gente tem. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria lançar, né? Aí, acho que poderia convidar... Quem gostaria de falar de dar uma primeira declaração a respeito disso? Enfim, começar a desenvolver o tema, depois a gente vai desenrolando, né? Alguém se candidata? Eu acho que eu quero falar aí, porque... Vocês colocaram alguns pontos aí que são interessantes e eu acho que de tudo que vocês conversaram aí, né, eu não me manifestei enquanto a gente estava escrevendo, nem quando vocês estavam falando aí, porque eu tenho um ponto de vista diferente em relação a discordar, né? Uhum. Porque eu acho que eu tenho uma personalidade um pouquinho mais apaziguadora. Quando alguém tem orgulho de discordar e vem com um assunto diferente ou divergente, eu acabo tentando entender um pouco melhor, né, antes de querer, simplesmente discordar ou colocar a minha opinião. A opinião da outra pessoa vale muito mais a pena do que a minha própria, para que eu possa entendê-la, né? O famoso tem dois ouvidos. Alô?
Opa, um trovãozinho? Tu tem medo de Dois ouvidos e um trovão, né? Era isso que... Eu disse o famoso 2 ouvidos e uma boca. Ah, sim. Cega. Não, então. Aí o que é interessante para mim é que se eu tava tentando entender a parte de discordar e na verdade eu acho que eu discordo muito de mim mesmo. Né? Acho que a primeira pessoa que eu tento discordar, né, que eu tento, tipo, toda a opinião que eu tento formar, ela é baseada, né, em informações externas, mas aí quando eu absorvo ela, a primeira coisa que eu coloco são todos os valores que eu penso, são todas as coisas que eu acredito ou não. E aí eu vou fazendo um processo de eliminação discordando de mim, né? Então, e é muito engraçado também que eu fui criado em um ambiente onde eu não era o padrão, né? Eu não era a ideia principal. A ideia das outras pessoas da onde eu convivia eram muito divergentes da minha. Então, eu sempre tive um papel de discordar sei lá, no meu ambiente de criação, até mesmo na sociedade que eu fui inserido ali também, né? Então, amigos nossos em comum têm ideias diferentes, mas que cresceram com a gente, né? Então, pode crer. Eu acho bem interessante a gente ter ou melhor, eu acho interessante a gente colocar isso também em pauta, que é a ideia de saber discordar de si para criar uma opinião também bem formada, né? Eu acho muito fácil a gente pegar a opinião do outro, colocar tipo como, sei lá, aquilo está errado, discordar com alguma coisa que você tem ali no fundo, mas e se discordar? E tentar reavaliar alguns valores que você tem também para criar coisas novas, né? Então, acho que uma introdução que eu queria fazer é isso aí, né? Não sei. Sim. E eu não sei também se eu me expliquei muito bem, né, mas... Não, eu trago até uma dificuldade, acho que atualmente, que é a pegada das fake news, né, cara? Isso aí é foda, porque a gente acaba recebendo um monte de informação e se a gente não tiver o cuidado exatamente do que o Soca falou, sabe? Parar, refletir sobre aquilo, a gente acaba tendo, eu acho, né, pelo menos, diversas conclusões erradas, tá ligado? Sobre coisas que a gente, de repente, nem sabe se é verdade ou se não é. Ou vira só uma gritaria, né, velho? Vira uma gritaria e a gente não para e olha e fala assim, pô, cara, isso que os caras estão fazendo não é legal, sabe? Eu vou dar um exemplo rapidinho só sobre isso que eu tô falando. Recentemente eu tava pensando... Porque assim, a gente recebe em vários grupos, né? Sempre putaria, tá ligado? E aí a galera manda sempre, tipo, uma foto de umas minas peladas e, tipo, o Facebook, mano. Nossa, esse bagulho é foda. Mano, eu tava pensando nesses tempos assim, eu falei, caralho, velho, olha as coisas que a gente acaba fazendo sem nem pensar direito e a gente é uns babacas, sabe? E acho que vem bem disso, a gente parar e pensar sobre o que a gente acha, sobre o que a gente pensa. E acho que o mais difícil é a gente discordar da gente do que do outro, né? Deixa eu... desculpa. Não, só pra não... Antes de você falar, só pra não perder um detalhe que eu achei muito legal, isso que o Zoca falou, né? Frequentemente eu discordo de mim mesmo. Eu acho que isso é um lance muito interessante de praticar. E eu lembrei de uma coisa que eu vi outro dia, era um programa a respeito de política, né? Que é um dos temas mais clássicos, né? Pra controvérsia, pra discordância. E aí tinha um pessoal conversando, jornalistas e tal, e aí teve um cara que falou assim, eles estavam falando da ideia do isentão, né? Que frequentemente a pessoa que ela não tem uma afiliação ideológica definida, tipo, eu sou de direita, sou de esquerda, sou libertário, sou socialista. A pessoa que não tem isso, muitas vezes ela é acusada de ser isentona, né? Porque às vezes ela concorda com uma coisa, às vezes concorda com outra. E teve uma frase que eu achei muito interessante, que o cara falou assim, o isentão, muitas vezes ele tem a esquerda e a direita brigando dentro da própria cabeça. Então eu achei isso muito legal, porque frequentemente eu me identifiquei, falei, então acho que eu sou um pouco isso aí, um pouco isentão, porque frequentemente surge um debate, aí eu vejo as pessoas falando, defendendo um lado, defendendo o outro, e às vezes eu percebo, caramba, pode ser isso, mas por outro lado pode ser aquilo outro também, né, e o conflito se dá na minha cabeça, então, e acho que isso é um pouco que né, pelo menos na minha visão, é um pouco que o Zoca fala das vezes eu discordar de mim mesmo, eu tinha uma determinada opinião, de repente eu ouço um outro argumento, e o debate se dá dentro da minha cabeça. Tem um monte de deputados e senadores, alguns deles até corruptos, às vezes, discutindo dentro da minha própria cabeça. Muito bom. Mas o Bully ia falar depois, né? Mas digam, até depois a gente... Desculpa interromper, mas só assim. Não, mano, o que eu ia dizer mais ou menos é que eu acho que tem uma coisa muito louca, eu não sei se vocês também têm um pouco isso,
que eu tento dar uma separada nas duas coisas, nas informações que chegam a mim, né? Uma coisa é quando você ouve ou lê alguma coisa, aparece alguma coisa, que nem o Porco falou das fake news, né, cara? Que é aquela coisa do que se diz que é a inteligência, ou na minha cabeça, muitas vezes, a burrice coletiva, né, cara? Essas coisas que chegam em avalanche de vários lugares. Eu, para tentar não cair mais nessas coisas, porque às vezes eu me pegava discordando de coisas que, na verdade, não existiam, né, cara? E você fazer aquele papel ridículo, né, cara? Então, às vezes, hoje em dia, o que eu tenho que fazer, na maioria das vezes, quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção, eu não leio aquilo. A primeira coisa que eu abro o Google e ponho no Google algumas palavras-chave daquela notícia que estava ali e ver o que aparece, porque o Google vai te trazer o que é mais relevante e a cada dia mais o Google vem trazendo o que é, entre aspas, alguns veículos de mais relevância do que outros, né, cara? Então tem um pouco isso, e na outra coisa, no outro lado, tem a parada de você estar sentado com um cara, né? Sentado com uma mina, uma pessoa, e aí você está conversando com ela, e ali, diretamente com ela, você tem outra situação, você não está ali ativamente falando, né, cara? E aí, só para um pouco finalizar e abrir o ensejo que eu queria, eu já até falei com o Zoca disso, a gente tem falado muito o último mês, a gente sempre falou muito, mas esse último mês a gente falou quase que todos os dias, né? E a gente viu, teve algumas convivências aí de algumas pessoas que não era nem que ela não discordava e nem concordava, a pessoa simplesmente não escutava, né? Entrava numa conversa e simplesmente não escutava, nem para concordar e nem para discordar. Fechava o olho mesmo, fechava o ouvido e ia falando. Então, acho que essa coisa de discordar de si não é exatamente discordar de si, eu acredito que uma conversa, para ela ser uma conversa, a primeira coisa que tem que rolar é a sua disposição de sair dessa conversa mudado, tá ligado? Você entra uma pessoa na conversa e vai sair uma outra diferente, mesmo que seja uma pessoa que está mais convicta das suas próprias convicções, ou que seja uma pessoa que foi balançada pela opinião de uma outra pessoa, né? Então, tipo, deixar ser modificado, mais do que se autodiscordar, é deixar ser modificado por uma conversa sincera que você está tendo com alguém, né? E aí eu não acredito em inteligência coletiva, eu acredito em burrice coletiva e inteligência individual, né, cara? Que é essa conversa entre duas pessoas que aí você consegue conversar com pessoas que, se você olhar a rede social dela, é impossível você estabelecer qualquer diálogo com os comentários. Eu acho que todo ser humano, como máquina, ele tem as suas interfaces de recepção de informação, né? Visão, tato, né? Os 5 sentidos, alguns falam do sexto, Cavaleiro do Zodíaco, 7º e 8º, né? Sim. E essas são as interfaces de recepção de informação que nós temos, né? E é muito engraçado que, às vezes, até fisicamente, se a gente tem elas em conflitos, a gente também recebe uma informação discordante, sabe? Sei lá, eu vou dar um exemplo do cara que ele tem uma visão de... aquele que troca as cores lá, eu esqueci o nome do... Daltônico. O daltônico, vamos supor, não é que ele está sendo discordante, não é que ele simplesmente recebe informação de uma forma diferente, fisicamente, por exemplo. E isso faz com que a pessoa tenha realmente uma limitação física, isso é um fato. E às vezes, tipo assim, ela discorda porque a percepção dela de mundo é diferente, né? Eu acho que esse é um ponto, não é um ponto, tipo, eu tô filosofando pra caralho, mas eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Inclusive é por isso que eu sou um cara que entra em conflitos sempre, né? Eu sou discordante sempre, porque eu sempre tento, tipo, puxar um pouco mais atrás para entender as coisas. Mas enfim, vamos continuar. Aí o que acontece? Eu acho que também a primeira forma que a gente tinha de receber informação foi a que o Cabeça disse, que era o quê? Pô, antes você não tinha, há um tempo atrás, você tinha simplesmente o diálogo, às vezes alguns decretos, né, uns livros, algumas coisas que deixavam as coisas ali mais claras. A TV, fake news ou não, era a única forma de informação que você tinha e você discordava um pouco que você conhecia. Agora, a gente tem tanta forma de receber informação que... Alô? Que até trava, cara. Tanta forma que trava. Caiu o Zoca. Caralho, o Zoca caiu mesmo, velho.
Pesado O foi. Zoca está aí? O Zoca está presente? Não, então, só para eu tentar voltar, só para tentar levar isso, eu queria que tinha uma coisa batendo na minha cabeça aqui de um lado para o outro, é que não só a informação, mas a desinformação chegou também, né, cara? Mais Total. do que informação, né, cara? A propagação de informação, ou seja, a avalanche de informação, a era da informação, eu acho que se transformou na era da desinformação na época. Então, só datando o podcast, eu hoje mesmo vi uma postagem do Easy Nobre, ele fez um vídeo até sobre isso, de uma que estava postando uma matéria sobre uma menina que tinha morrido de H1N1, tá ligado? E todos os títulos da matéria diziam militante anti-vacina morre de H1N1, tá ligado? Só que, tipo, inclusive quem postou isso foi a Exame, tá ligado? Uma das postagens foi a revista Exame. E não só isso, é o País, Folha, UOL, tudo postaram. Exatamente. Você viu, né? E, cara, no fundo, tipo, a galera se baseou num tweet da menina quando ela tinha 18 anos. Ela morreu com 24, tá ligado? Então, Mano, tipo... eu falei pra caralho, ninguém ouviu. Mano, seu ódio caiu, cara. Depois você retoma lá, você ia falar das muitas fontes muitas maneiras de receber coisa, né? Informação. Depois você retoma, deixa só o Tufo concluir. Enfim, mas só concluindo, que diz assim, a gente tá num momento tão crítico, cara, que até mesmo fontes fontes de informação que a gente dizia, sei lá, boas, tá ligado? No mínimo boas, tá ligado? Acabam postando esse tipo de coisa. E só pra não parecer que é uma grande gritaria, tá ligado? Que o próprio Eu País postou uma retratação, tá ligado? Eles postaram uma retratação dizendo, cara, a gente se equivocou, na verdade, sei lá, a menina não era militante, ela nunca falou isso, inclusive o tweet que eles se basearam, se você prestar bem atenção, tem um tom de ironia, tá ligado? Mas enfim, tá foda. Pra mim, claramente foi ironia, uma piada, tá ligado? Mas, exatamente. Jornalismo é igual a inteligência artificial, não entende ironia, né, cara? Ou igual a mim também. Exato. Enfim, tem que colocar dedo no cu e gritaria, né? Os caras, César é sadomasoquismo. É verdade. Perturbar a paz alheia, tá ligado? O Zoca ia concluir Desculpa interromper, só que o Zoc ia concluir a história, né? Só deixa ele concluir, depois eu tenho uma coisa que eu queria falar também. Ô, Dudu, só toma cuidado aí que você tá respirando perto do microfone e eu tô ficando excitado, cara. Desculpa. Menino, agora vai. Esse é o Porncast. Mas a intenção era essa mesmo, mas você não precisava ter sido tão explícito, né? Os mamilos entumecidos do Tufo. Pô, tá foda, bicho. Mano, Por favor, Zoca, continue aí, por favor. Caiu. O Zoca caiu? Ele tá escrevendo pra nós, velho. Ele tá falando alguma coisa aqui. Peraí, lê com a voz do Google, peraí. Falei, morre história. Zocanás, hoje, às 20h40. Puta que pariu. Mano, segue aí, ó. Deixa eu falar um negócio, rapidão. Seguindo o tema do podcast e dizendo que eu acho que eu sou... Eu não sei vocês, mas eu sou um ponto fora da curva com relação a essa parada de discordância, porque eu me sinto mal, cara, quando rola muita discordância ao meu redor, assim. Eu começo sei lá, é uma... Estamos te ouvindo cantar aí, que nem o Gandalf, cara. O que tá acontecendo? É verdade, né? Igual o Gandalf mesmo. Que podcast é esse, velho? Se alguém tiver me ouvindo. Mano, Vai começar os números do Lost, velho. caralho, o Zoca tá on fire, velho. Nota do editor. Então, rapaziada, aqui realmente estava muito caótico. A gente teve um problema aí com... Isso aí é o podcast remoto, né? Então, como a gente não tem propaganda,
então a gente não vai pôr nada aqui. Mas você que tem esse podcast aí e quer divulgar, mano, chama nós e quando acontece esse chablau aí, a gente pode até colocar uma propagandinha do podcast de vocês. Um abraço! Não, então, o que eu ia falar é que eu perdi a... Eu vou cortar essa parte de eu ia falar. Posso te relembrar de uma coisa que você estava falando? Sim. Boa. Você tinha falado assim que quando começa a ter muita discordância ao seu redor, você começa a sentir um certo mal-estar, né? Pode crer. Isso. Voltei. Caralho, essa foi foda. Mano, se fosse você, não cortava nada. Velho. Eu tava aqui. Mano, eu falei mó história. Eu falei, nossa, terminei minha ideia aqui da hora, todo mundo ouviu e ficou quieto. Eu falei, alô? Eu falei, nossa. Mano, mas a gente só escutou alô. Mas o melhor foi as incisões do nada, assim. Umas vozes mais baixinhas, assim, Tipo, tentando entrar na roda de novo, tá ligado? dá uma licencinha aí. Eu só fui pegar cerveja ali. Eu só fui pegar cerveja ali, velho. Peraí, vamos tentar voltar no bagulho aí pra não ficar muito bagunçado. Não, eu vou cortar esse pedação aí, mano. O maluco tenta trazer um tema sério, velho. Tá merda. Deixa eu só fazer uma pergunta. Do que eu falei, saiu alguma coisa? Sim. Não. O básico deu pra entender, velho. Deixa eu só relembrar onde tava. Primeiro vamos ver quem que vai terminar a história primeiro, que o Tufo começou uma coisa, o Zoca começou uma coisa. Aí vocês terminam primeiro, aí depois eu só vou concluir o que eu tava dizendo, falando um pouco sobre mim, falando que eu, diferente de vocês, eu tenho um pouquinho de não é asco, tá ligado? Eu me sinto mal. Eu me sinto mal quando há muita discordância na minha volta. E porque no fundo eu não vejo saída, tá ligado? Nessa discordância. Parece que é um loop infinito de discussões, tá ligado? Que acabam não levando a lugar ao... Claro que muitas vezes tem exceções. Mas a sensação que eu tenho é uma sensação ruim, tá ligado? É muito interessante. E isso, assim, desde a minha adolescência até hoje. É muito interessante como eu acabo tendo que lidar com isso para poder discordar e para poder, igual o Bill falou, sair melhor de uma conversa. Talvez não sei vocês, mas talvez alguém possa se identificar comigo. E depois eu tenho uma coisa para falar sobre esse ponto especificamente, mas enfim, depois que o Zoca falar, eu digo. Cara, eu só preciso saber até onde minha história acabou, cara. Então, você tinha falado... Pera, deixa eu lembrar. Você estava no ponto que você estava falando dos canais de recepção que a gente tem, dos 5 sentidos e tudo mais. Você deu o exemplo do daltônico, né? Que ele capta as coisas de uma forma diferente por uma questão fisiológica. E parou meio por aí. Acabou aí. Tá. Então, mas, enfim, aí o que eu acho que vou concluir mais rápido, que é, tendo essas informações, tendo essas capacidades de assimilar as coisas, né? Ou essa coisa física de assimilar as coisas, elas podem ser discordantes fisicamente. Acho que era isso que eu queria dizer. Pode crer. A gente tem já uma coisa física que elas podem se discordar do sei lá, do lógico, não sei. E aí, e também essa é uma forma que a gente pode interpretar o mundo. Então, tendo essa ideia de ter interpretado o mundo de algum jeito, isso também fica difícil para você poder se expressar depois mais para frente. Você interpreta as coisas, assimila as coisas de uma forma. Logicamente falando, a gente tem várias formas, sei lá, agora, hoje em dia a gente tem várias formas de receber informações. E aí, eu acho que era isso que eu tinha terminado eu estava tentando finalizar, que era como você tem muitas informações. Antes você tinha somente um tipo de... eram poucas as formas de você receber informação, e às vezes quem é que detinha a informação, ele já tinha razão e poucas pessoas podiam discordar. É tipo mais ou menos você ter o rei chegar e falar assim, cara, essa é a lei, eu falei, ou o padre chegar, né, numa época X aí, ó, essa daqui é a ideia que eu tenho. Tipo o juiz Dredd também, né? Chega Ou o faraó chega e fala, ninguém me dete. Exatamente. Quando eu estudei, eu fiz 1 ano de jornalismo e a galera falava que
todo jornalista tem um pouco de viés. É isso Sim. aí que você tá falando. Ah, impossível não ter, né, cara? É. Não, então, e aí, para falar isso, você tinha diversas informações, Uhum. e hoje você tem, tipo, uma enxurrada de coisa onde as pessoas falam que elas pensam, só que, assim, elas não pensam, elas falam. Tá muito mais fácil você, tipo, jogar o seu sentimento. Eu acho que a informação, ou não a informação, né, mas muita coisa que é colocada hoje em rede social, é mais, tipo, uma forma de você expressar o que você sente de qualquer jeito. É uma necessidade de se posicionar sobre um assunto que você não tá nem sabe, né, cara? É, nem domina. Isso, mano. E aí você não tem a premissa que eu acho ruim eu me discordar muito, mas assim, eu acho que isso cria um senso crítico em mim, tá ligado? Antes de eu abrir a boca, pelo menos eu tenho a sensação de que tudo que eu estou falando ali, eu pude revisar, e as pessoas, eu acho que elas sentem, tipo, essa necessidade de vomitar o que elas sentem, de qualquer jeito, inclusive, sem se importar em magoar o próximo, entendeu? Porque, de alguma forma, vai ter um, dois ou três ali que faz parte da sua rede social, que se identifica e abraça a sua ideia. Pode Então, crer. é muito importante isso que o Tufo falou aí. Eu também tinha a sensação de que discordar seria errado, sabe? Parecia que eu tava, tipo, meio que, quando eu discordava de alguém, poderia ser ofensivo. E hoje, eu acho que até o Cabeça, como ele mesmo falou, a gente passou tanto tempo essa semana aí, tanto conversando, que hoje eu sinto que eu consigo explicar a minha forma, que eu discordo, só que com uma forma mais politizada, que a outra pessoa não se ofende, né? Ou pelo menos eu tento fazer isso. Eu tento passar o que eu penso de uma forma polida, para que a pessoa, tipo, em vez dela criar uma resistência, ela fala assim, não, peraí, deixa eu ver o que esse cara tem pra falar. Eu tento passar a informação de uma forma mais legal, mas continuo discordando, entendeu? Claro. É igual aquela conversa que a gente teve com o brother, o Cosmai, que ele tava falando que ele não gosta... Eu não sei como a gente chegou, ele falou assim, putz, cara, eu não gosto do Senhor dos Anéis, cara. Exatamente. E aí tinha era muito louco porque existia uma fantasia ainda. Essa frase vai ficar boa. Existia uma fantasia entre o Cosmai e o Zoka que era que a palavra fantasia não foi muito bem colocada aí, né? Discordo, acho muito bem colocado. Eu acho que a palavra seria, a gente tinha, tipo, uma troca de informações. Tá vendo? Até o Discord discorda com você, cara. Fantasia. Fantasia no ar. Tinha uma coisa aí que era que um não sabia exatamente o que o outro pensava e um achava que o outro não gostava quando tocava no assunto. E aí o Soga falou assim, mas cara, então você não gosta de por quê? Aí, mano, o Cosmai veio tipo com todo um embasamento, parecia que o cara tinha lido a Bíblia do Tolkien, tá ligado? E aí ele falou, mano, eu não gosto. Como é que é? Chama Silmarillion isso daí. Não, a Bíblia do Tolkien não é isso daí não, cara. Não, mas era tipo, parece que o cara ele foi pesquisar porque que ele não gostava, né? Ele tipo, não quis assumir aquele cargo de opinólogo, né? E realmente falou assim, não, essa é meu posicionamento, eu não gosto por causa disso, cara. E eu quero saber qual que é, porque eu discordo dele. Claro, não, ele não gosta ele basicamente não, ele é um cara que fala assim, mano, eu não gosto desse estilo de literatura que é da fantasia, tá ligado? Que é essa coisa. Ele tá errado, pronto. Próximo. Essa é uma forma não positiva de discordar, né? Então, deixa eu puxar um negócio. Fala, Dudu. Puxar uma coisa? Na verdade, eu tô com algumas ideias aqui que tem a ver. Mas tudo bem, né? Oi? Eu não sei nem se o Cabeça terminou de falar. Não, desculpa. Termina aí, Bully, primeiro, depois eu falo, só que eu... Não, eu terminei, mano. Eu acho que se ficou isso de dúvida no ar, quer dizer que ficou muito mal colocado o que eu disse. Fantasia. Não, eu acho que eu entendi o seu ponto. Enfim, o que você falava o Tufo falou da história do mal-estar gerado a partir de discordar, né? Daí rolava essa coisa que entre o Cosmai e o Zoka, que um achava que o outro se chatearia por ter ponto de vista diferente, e de repente nem havia essa chateação, é mais ou menos por aí, assim? Exato. Na verdade,
Na verdade, tinha chateação. A única coisa que acontecia é que quando o Cosma e Flores for o negócio, ele expôs de um jeito, tipo, com muita propriedade e disse assim, mesmo assim, eu não gosto. Eu falei assim, mano, perfeito. Era isso daí que era isso daí que a gente tava falando. Tipo assim, ele discordou dentro dele primeiro, pegou as informações que ele podia e depois ele falou assim, cara, eu continuo não gostando. Ponto. Beleza. Direito de discordar, entendeu? Foi isso que foi legal. Uhum. Eu acho que eu tinha falado o lance de não me sentir bem, eu acho que era isso que você ia comentar, Dudu. Uhum. Então, tem algumas coisas, né? Primeiro, esse lance do desconforto com a discordância, eu acho que é um dos pontos mais interessantes, né? Porque a gente é meio que, só complementando um pouco o que vocês já disseram, né? Mas assim, eu acredito que a gente seja meio que educado a entender que discordar é uma coisa desconfortável, né? Então, todo mundo já teve alguma situação, eu imagino, tipo, estamos indo na... Educado. Eu ouvi um trocadilho aqui, enfim. Bully mandando trocadilhos no chat, aí fica um pouco difícil. Fica difícil de concentrar. Eduardo, educado. Eduardo, educado. Puta que pariu. Discordo. Mas então... Completando o que você... Quando a gente era criança, a gente ouvia muito, né? Tipo, existem coisas que não se discute. Que não se discute. Então, política, exatamente. E não... Política, religião, futebol. E não se discute exatamente porque se a gente discutir, a gente vai discordar. E o que a gente precisa evitar é discordar, porque discordar faz com que a gente se sinta mal. E eu fiquei pensando, né, é engraçado, porque assim, não faz muito sentido, é simplesmente uma coisa meio dogmática essa ideia, né? Por exemplo... Preguiçosa mesmo. Então, é meio preguiçosa, mas é um tabu, né? Eu diria que existe um certo tabu com a discordância, porque, por exemplo, vamos supor que a gente estamos, sei lá, em 5 pessoas e aí a gente, todo mundo acha Senhor dos Anéis muito legal. Aí eu falo, nossa, Senhor dos Anéis é legal por causa disso. Aí o outro fala, mas a música é incrível, não sei o que, os livros também são incríveis, o figurino, não sei o que. Cada um vai só chovendo no molhado, entre aspas, adicionando coisas que reforçam aquela premissa original, assim, de que Senhor dos Anéis é muito legal. Eu acho o livro um saco. Então, pode ser um saco, mas assim, mas em geral, né, a gente é meio que educado pra ter conversas assim, né? Tipo, alguém chega no elevador e fala, diz que vai chover. Aí o outro fala, diz que vai, né? Tomara que amanhã faça sol. Ninguém fala assim, não, eu vi de manhã que não vai chover, não. Então, geralmente quando a gente discorda, a gente guarda pra si, né? Exatamente. Discordar bem discordado, eu acho que você tem que sentar e levantar, embasar bem isso, e embasar cansa, né, cara? Então, a gente tá acostumado a ser muito preguiçoso nesse ponto de, putz, eu vou pegar aqui o que eu tô de acordo com esse cara aqui mesmo, e vamos aqui, vamos ser felizes, e entra num relacionamento do mesmo jeito, e entra num trabalho do mesmo jeito, e a vida... Mas aí você vai se frustrando, cara. Cada vez que acontece isso, então, mas espera lá, deixa eu só chegar numa questão, né, tipo, numa conclusão sobre isso. Não uma conclusão, mas só chegar no ponto central que eu queria falar, que assim, por exemplo, se você discordar no elevador, por exemplo, né, que nem esse exemplo que vocês falaram assim, diz que vai chover, e o outro fala, não, acho que não, eu vi a informação de que na verdade não vai, hoje não vai chover. Isso já é uma situação que a gente é meio que treinado pra entender como algo esquisito, desconfortável, uma dissonância, né? Te olha e fala, pra quê, cara? Pra que você fez isso? Uma afronta, né? E quando eu paro pra pensar sobre isso, eu penso assim, isso não faz muito sentido lógico, porque é só um tabu, né? Porque, na verdade, assim, entre eu falar, diz que vai chover, o outro falar, eu também. Ou eu falar, diz que vai chover, o outro falar, eu acho que não. Qual é o grande ponto? Qual é a grande questão? Tipo, é só uma negação de uma premissa, mas por que isso precisa ser um problema, né? E um convite que eu faço a mim mesmo e às pessoas em geral é questionar isso, assim, tipo, a gente pode sentar numa mesa e discordar sobre uma série de coisas uma noite inteira. E isso pode ser tão interessante, ou mais, talvez, do que concordar sobre as coisas a noite inteira, né? Mas eu acho que aí é necessário meio que romper com um certo condicionamento, né? De que discordar gera desconforto. Porque normalmente a gente aprende que é isso mesmo, né? Eu só acho que esse tipo de coisa que você tá propondo é muito legal, mas assim como toda conversa, ela precisa ter... as duas partes têm que estar dispostas a discordar. Sim. Né? Porque, tipo, na maioria das vezes, quando você fizer isso, de novo, dando o exemplo do elevador,
Se você falar, tipo, não, cara, não vai chover não. De duas uma, ou a pessoa vai, tipo, se sentir mal, tá ligado? Fala, mano, por que esse cara tá fazendo isso comigo, tá ligado? E a outra coisa, a pessoa pode até achar que você é prepotente, que você tá tentando mostrar uma superioridade que não é necessária naquele momento. Ou não, a pessoa pode se sentir curiosa e dizer, sério, onde você viu isso? Que é o que deveria ser normal, né? Não, exatamente, sei lá, esse acordo que às vezes a gente tem medo de não haver e acaba não discordando. Não, que isso é uma simplificação de uma ideia, né? Quer dizer isso, a ideia do elevador é uma coisa bem simples, mas isso acontece em qualquer escala, né? Total. É que tem uma ideia que eu ouvi uma certa vez, que eu acho que ela ajuda um pouco a vencer esse tabu da discordância, que é a ideia de que o debate, ele pode ser... Aí eu tô falando, né, a gente começou com a ideia da discordância no elevador, mas ela pode servir para um debate de algo mais complexo. O debate, ele pode ser entendido não como um confronto, mas como um esforço colaborativo. Então, pegando ainda esse exemplo, né, alguém chega no elevador e fala, eu acho que vai chover, o outro chega e fala, eu acho que não. Uma forma seria entender isso como um antagonismo e um conflito, né? Um vai ter que ficar defendendo que vai chover, o outro vai ter que defender que não vai chover. Existe uma outra possibilidade que seria entender esse momento como um esforço, uma oportunidade de colaboração. Então, um fala, vai chover, o outro fala, acho que não. Aí eles falam, então vamos dar uma olhada na meteorologia, vamos dar uma olhada no meu celular aqui? O meu celular diz uma coisa, o seu tá dizendo outra. Mas qual que será que tá certo? Vamos checar essa informação e tal. Isso seria um esforço em que os dois estão curiosos para descobrir qual é entre aspas, né, a verdade, né? Ô, Dudu, eu assisti um stand-up, cara, esses dias. Eu recomendo pra todo mundo. Chama 100% Fresh, tá ligado? E o Adam Sandler faz uma piada excelente sobre isso. Ele fala sobre você discordar da sua mulher, tá ligado? E aí ela fala, então checa o seu celular. Aí você olha o seu celular assim e você vê que ela tava certa. Aí você pega e fala, puta, não tá funcionando a minha internet. Aí ela, não, peraí, eu olho no meu celular. Aí você pega e joga o seu celular dela na privada, tá ligado? Tipo, coisas desse tipo, assim. Obviamente que ele contando é muito melhor. Não, mas é por aí, né? Acho que é bem por aí. Então, mano, eu queria aproveitar esse ganchinho que tava aí. O que eu lembrei de vocês falando disso, do elevador, de não sei o que. Eu lembrei de uma vez, brother, eu não lembro quem que era, pra ser muito sincero, que o cara falou assim, mano, eu tive que terminar, meu relacionamento com a minha mina acabou. Eu falei, putz, cara, sério, o que aconteceu? Ele falou, mano, tava tão monótono que a gente nem dava mais. Realmente, quando a gente fala brigar, é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa, se vem uma coisa ruim na cabeça. Total. Mas não é brigar, é discordar, né, cara? E aí eu fico pensando, cara, dentro de um relacionamento, que aí você tá mais próximo de uma pessoa, muito próximo, né? Vai ter vezes que você vai discordar de alguma opinião ou alguma coisa da pessoa, né, cara? Será que todas as vezes, e aí me pergunto, né? Será que todas as vezes a gente é obrigado a buscar a concordância dos dois? Ou a gente pode simplesmente pensar em que um discorda do outro, né, cara? Eu acho que quando tudo é muito... Quando tudo vira muito concordar, tá de acordo, uma luzinha de alerta na minha cabeça acende dizendo, essa pessoa está sendo verdadeira comigo ou não, tá ligado? Essa pessoa tá realmente... Ela tem uma opinião, eu quero realmente me estender uma conversa estender muito minha conversa com alguém, se essa pessoa sempre está de acordo comigo. Então tem até uma frase, acho que é do Cortella, que ele cita, né? Não sei se é Cortella ou se ele cita. Toma muito cuidado com quem tá sempre de acordo com você, tá ligado? O amigo normalmente é quem discorda. Não. Então, o que eu queria colocar aí, né? Será que toda discordância tem que rumar a estar de acordo? Porque às vezes a discordância não está só em encontrar a verdade, né? Basicamente em duas opiniões, em duas pessoas que realmente são diferentes, né, cara? Como foi usado algumas vezes aí o exemplo, o Dudu é super cético e eu tenho cada vez mais me jogado assim a conhecer melhor essas coisas do
do que é terapia alternativa, astrologia, todas essas loucuras que o Dudu deve, inclusive, desrespeitar muito. Apesar de ser educado, né? Respeito educadamente. Educado, exatamente. Duducado. Edu. Pode crer. Fala, Zoca. E o Zoca aí, aí? Não, mas continua lá, Bully. É só que o Bully tava concluindo, eu interrompi. Sim, Não terminou ainda. Sim, não. A pergunta que eu queria realmente levantar, discordar, e muitas vezes a gente falou disso de discordar, vou repetir, velho. Discordar e chegar a um denominador comum. Será que todas as vezes discordar é tentar o rumo da conversa de discordância tem que rumar para um acordo entre as duas partes, a uma verdade absoluta? Ou simplesmente a gente pode só ouvir aquilo e somar um pouco mais em que a gente tem, né, de verdade própria ou de opinião própria, cara? Eu acho isso um ponto excelente, né? Depois eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, mas aí talvez o Zoca queira falar antes. Depois só se eu puder retomar desse ponto, que eu acho uma pergunta das mais importantes, eu sei que você faz. Pode falar, fica à vontade. Posso falar agora? Então, assim, essa pergunta, né? A gente, uma vez que a gente discorda, a gente precisa arrumar para um acordo, né? Eu aí vou levantar a minha opinião sobre isso, que vocês podem concordar ou não. Que eu acho que não, a gente não precisa, né, rumar para um acordo, porque eu acho que seria ingênuo, né? Parece que existe essa... O ser humano está sempre procurando por uma conclusão, né, para um encerramento das coisas, né, para um resultado final, né? Então parece que a gente acredita numa espécie de ilusão de que a gente vai discordar, e aí num certo momento todos seremos muito maduros e chegaremos a uma conclusão final, uma verdade final, em que a ciência e a religião vão convergir, ou qualquer coisa do tipo, ou que uma finalmente vai negar a outra, ou que a esquerda finalmente vai convencer a direita, ou qualquer coisa do tipo, e a gente vai chegar num consenso, né? Um consenso final, e aí acabou todo, né? Acabaram todos os problemas. Isso é completamente impossível, né? Não tem nenhuma razão pra gente acreditar que vai chegar nesse ponto. Então, me parece muito mais coerente a gente acreditar que a gente vai precisar, ou que nós estamos aprendendo, ou a gente vai precisar aprender a conviver com a divergência, né? Eu acho que é muito mais por aí, assim, o que o Bully fala de, assim, eu falo uma coisa, o Bully fala outra, a gente discorda sobre isso, a gente pode ouvir mais sobre o ponto de vista do outro, a gente pode mudar de ideia em certos aspectos, mas esperar um consenso 100% é uma utopia que nem faz sentido, né? Total. Mas aí só uma outra coisa rápida, vou tentar não monopolizar demais aqui falando dessas coisas. Porque, obviamente, eu sugeri o tema porque é uma coisa que eu gosto muito de viajar sobre, mas eu O DuduCast. Não virar um DuduCast, né? Mas é só pra jogar para as próximas coisas que vocês vão falar, depois eu dou espaço. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante nesse ponto do consenso também, que eu queria ver o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que existe uma diferença entre opiniões que são sobre coisas objetivas e coisas subjetivas, né? Isso já foi falado um pouco hoje, mas a gente não fez exatamente essa distinção. Aí eu vou pegar um exemplo justamente sobre um tema considerado polêmico, que é o futebol, né? Só para ilustrar essa ideia. Palmeiras tem mundial, então, sim, caralho. Nossa. Não, vou falar de Copa do Mundo, calma lá. Então eu vou pegar o exemplo de duas perguntas que a gente pode fazer. A primeira pergunta é: quem venceu a Copa do Mundo de 2018? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é: qual seleção jogou mais bonito na Copa de 2018? Pode crer. Aí o ponto que eu queria defender, e queria ver o que vocês pensam a respeito, é o seguinte: a primeira pergunta, ela tem uma resposta certa e uma série de respostas erradas. Inclusive, ela pode ter 31 respostas erradas e infinitas respostas mais erradas ainda, porque tem seleções que nem na Copa estavam, né? Mas você só tem uma resposta certa. Quem venceu a Copa do Mundo, né? Você pode fazer a pergunta mais exata para evitar a confusão, tipo, quem venceu o Mundial Masculino de Futebol da FIFA de 2018? E aí você só tem uma resposta certa. A outra pergunta, quem jogou mais bonito nesse mesmo Mundial, nessa Copa do Mundo de 2018, se eu quiser chegar e defender que foi o Panamá, eu acho mais complicado alguém chegar e falar assim, não, você está errado, né? Porque eu posso fazer uma linha de argumento para dizer assim, não, na minha opinião,
foi o Panamá, porque, enfim, eles foi a primeira Copa do Mundo deles, não sei o quê, eles fizeram um gol na Inglaterra, então não sei o quê, eu posso defender isso de uma forma que é essencialmente uma verdade subjetiva, é uma questão de opinião. Aí o ponto que eu tô querendo fazer é mais ou menos assim, a primeira pergunta, ela não é uma questão de opinião, ela é uma questão que existe uma, entre aspas, né, vamos colocar assim, uma verdade objetiva, tipo, a França venceu o Mundial de 2018. A segunda, ela depende do ponto de vista. E aí tem um pouco a ver com o que o Zoca falou do daltônico, ou da pessoa que enxerga cores de um jeito e cai naquela brincadeira, o vermelho que eu enxergo é o mesmo que você enxerga. Assim. E às vezes eu acho que rola uma certa confusão sobre certas coisas, porque as pessoas tratam perguntas do tipo da segunda, que são questão de opinião subjetiva, como se fosse objetivo. Então é aquela clássica discussão, tipo, um nerd chega pro outro e fala, não, óbvio que Império Contra-Ataca é o melhor filme de Star Wars. E o outro fala, não, é claro que não, o episódio 8 é melhor. Não, você é burro, você tá errado, como assim? E, obviamente, é uma pergunta que ela tem muito mais a ver com o segundo tipo, né? Tipo, eu achei que você ia contar uma piada. O nerd chegou pro outro e disse... É quase às vezes vira uma piada, né? Mas uma anedota. Voluntária. E eu acho que nessa situação, por exemplo, de notícias falsas, toda essa discussão que a gente vem tendo, muitas vezes se confunde o que é uma questão que a gente pode averiguar e chegar a uma conclusão objetiva com o que é uma questão de opinião. Mas mesmo assim, aí vou finalizar, o que o Bully falou, né? Às vezes a gente vai discordar e a gente não vai chegar a um consenso. Mesmo na questão que existe uma resposta, como eu coloquei entre aspas, uma resposta certa, às vezes as pessoas mesmo assim vão continuar discordando. Então, mantendo o meu exemplo, uma pessoa chega e fala, não, a França ganhou o Mundial de 2018, e vai ter outro que vai falar, não, foi a Croácia, e vai insistir nisso. Ele pode estar errado, mas ainda assim existem motivações para fazer com que essa pessoa acredite que foi a Croácia. Ela pode estar mal informada, ela pode estar com um viés emocional, que ela torceu muito para a Croácia, ela acha que... Ela pode morar na Coreia do Norte, né? Ela pode morar na Coreia do Norte, por exemplo. Então, assim, pode ter uma série de razões que façam com que essa pessoa mantenha a crença de que a Croácia ganhou a Copa de 2018. E a questão é, mesmo nesse caso, e esse é um caso em que vai dar muita agonia, você fala, não, você tá errado, vai no Google, confere. Eu acredito que mesmo assim a gente precisa ser capaz de, num certo momento, concordar em discordar e falar, bom, beleza, eu acredito que você tá errado nesse ponto, mas você pensa assim, eu penso assim, e a gente pode conviver mesmo eu acreditando que você está errado em um certo ponto. Como que vocês veem esse tipo de coisa? Eu acho que, assim, meu vai ser bem curtinho. Eu acho que quando você fala que a França ganhou o Mundial, é científico. Agora, se você falar que o Panamá jogou mais bonito, é religioso. Porque, tipo, vai muito mais a opinião do indivíduo, crença do indivíduo, que o Panamá, que nunca jogou o Mundial, fez o que fez e jogou lindo. E pode ter alguém que fala assim, não, a Croácia foi que ganhou, é bonito, porque a Croácia é uma zebrona e quase ganhou realmente, entendeu? Então eu acho que pode ser muito louco isso, brincar com esse bagulho de, tipo, puta, cientificamente, que é por números, né? A França realmente ganhou o Mundial. Mas eu acho que a Croácia também, em algum momento, pode ter ganhado, porque nunca chegou onde chegou. Né? Mas alguém vai falar assim, mas matematicamente a França ganhou, né? Não, realmente não tem como discordar disso. Eu discordo do que você falou, mas eu queria ouvir o que o Zoca tentou falar primeiro. Desculpa aí, Zoca. Não, foi bom ter escutado tudo isso aí, porque reforçou um pouquinho mais o que eu ia falar, cara, que é justamente a importância do que se discorda. Acho que era isso que eu acho que é importante você saber do que você está discordando, você colocar todas as informações matematicamente, como o Dudu falou. É um fato que algumas coisas aconteceram, então, tipo, tá marcado, tá determinado ali. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, beleza. De repente ficou tudo certo. Só pra confirmar, eu não quero tipo, falar que de repente tá tudo quieto de novo. Mas enfim. Então, o fato de você saber o que você está discordando e a relevância do que você está discordando, se isso vai afetar alguma coisa ou não, entendeu? Porque eu acho que assim, você tá falando sobre alguma coisa que de fato. Nossa, tá passando um túnel aí. Dudu tá no Twister, cara. Que moto? Vai, fala aí, Zoca, senão a gente perde. Tá me segurando. Não, beleza. Quase morri, velho. Não, então, assim,
para fazer um resumo, como é importante, vamos supor, vou falar um pouco mais atrás, né? Se a gente for pegar algumas pessoas que discordaram e elas levaram o seu valor para frente, aquilo pode ter mudado, tipo, um grupo de pessoas, uma pequena cidade, um continente, um país ou um mundo, né? Então, às vezes, dependendo Pro bem ou pro mal, né? Então, exato. E aí a gente pode entrar até na situação atual nossa, né? Eu vou tentar linkar também o que o Dudu falou e que o Cabeça falou, mas assim, a ideia é assim, hoje nós temos várias pessoas que discordam de coisas que nós discordamos politicamente, emocionalmente, tá ligado? Eu acho que até por gênero, tá ligado? As pessoas vão discordando e aí não tem o respeito do fato delas poderem discordar. Eu acho que essa sensação que... Agora eu lembrei. Essa sensação que a gente tinha falado de que discordar é errado, eu imagino que essa sensação ela venha do fato da gente ser reprimido por alguma pessoa que seja uma entidade maior, entendeu? Não, tem uma frase, que é aquela frase que parece que todo mundo esqueceu, né? Que fala, eu posso não concordar com o que você diz, mas vou lutar até o fim para que você tenha o direito de falar o que seja. Não sei, um bagulho muito bonito. Exato. Total. Acho que é do Voltaire, né? Essa frase, inclusive, Eu acho se não que me engano. Não sei, pode estar errado. Chico Xavier. Ou pode ser do Chico Xavier também. Né? Então, aí terminando, ou melhor, continuando, eu acho que essa sensação de falar alguma coisa que você não pode discordar tem a ver com um pouco de você ser reprimido, né? E eu não digo hoje na nossa sociedade, tá ligado? A gente também só que muito menos do que esse conceito foi criado, né? É tipo uma herança. É uma herança social ali, né, cara? Que você tem, tipo, sei lá, porque eu estava comentando, historicamente você tem lá seus superiores religiosos, seus superiores políticos, seus superiores, sei lá, família, pai, mãe. Às vezes seu pai fala assim, mano, cala sua boca porque eu sou seu pai, tá? Ou cala sua boca porque eu sou sua mãe. Aí você fala assim, caramba, peraí, mas talvez eu esteja discordando de alguma coisa que seja uma opinião válida para expressar, né? Mano, eu vou muito mais longe falando que a reforma protestante, ela começou porque a Bíblia começou a ser impressa e a galera começou a ler, né, ao invés de ouvir. Falei. Só um parênteses, a frase é muito utilizada com Voltaire, mas a super interessante diz que ela nunca foi dita, foi feita por quem escreveu um Stephen alguma coisa que escreveu isso na biografia do Voltaire. Boa. Diga aí, Zoca. Enfim, resumindo o que eu estava dizendo, eu acho importante que a gente tenha ciência de que discordar é necessário, né? Assim como o respeito com o próximo é necessário, né? Eu acho que você pode discordar de qualquer coisa, mas talvez seja tipo um bom exercício conseguir discordar internamente e saber tipo aonde você se ofende, aonde você ofende o próximo, né? Eu acho que Coitadinho do Brasil e tudo mais, né? Eu acho que foi uma questão de... Eu discordo do que está acontecendo, só que assim, eu já não tenho mais... na verdade, eu vou criar forças e vou continuar colocando a minha opinião, porque essa é a minha personalidade, total. Inclusive para que eu possa criar voz para o próximo, né? Mas eu acho que a situação está aí hoje, porque houve uma discordância também de um outro lado do que estava com discordado. As coisas estarem acontecendo, as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo, é porque possivelmente pessoas que têm maior poder de voz falaram, enquanto as pessoas que realmente queriam falar e discordar acabaram sendo caladas. Aí fica a minha ideia, era isso que eu queria concluir. Uhum. Pode crer. Então, eu não queria monopolizar e falar pra caralho, mas isso que você falou, Zoca, mas já falando pra caralho, mas o que você me falou, me lembrou o que fala um pouco o Thoreau no livro A Desobediência Civil, né, cara? Que ele meio que fala que, tipo, mano, na real, quando você meio que discorda de alguma coisa, nesses âmbitos políticos, é algo que necessita uma maioria para vencer, né, cara? A maioria, quando alguma ideia cai na maioria,
é que ela já foi muito tempo mastigada, sabe? Quem tá lá em cima não aceitou a maioria. Quem tá lá em cima, os caras que entram, né? As pessoas que entram para governar, isso falando de qualquer âmbito, né, velho? De qualquer tamanho de governança, digamos assim. Essas pessoas, elas não é que elas aceitaram a maioria. A maioria, de alguma forma, foi moldada para isso. E se você quer discordar, o seu voto é um pouco até delicado de falar isso, que é quase concordar com uma frase que o Bolsonaro disse há uns 15 anos atrás. Como Mamilos, que é você... quando você discorda de alguma coisa, aquela coisa da democracia não vai valer tanto, cara. Se você discorda e você percebe que você é realmente uma minoria, você tem que agir com discordância. Exato. Você tem que viver a discordância. E não ir lá e votar e achar que você vai convencer uma pessoa a votar de acordo com você quando você está discordando. Então, a sua própria vivência discordante, não sei se existe essa palavra, a sua vivência discordante começa a contagiar em volta e pode encontrar mais pessoas e isso ganha força. Agora, você tentar e mudar um voto, por exemplo, só na conversa, é muito difícil e quase impossível. Então, teve aquele movimento, né, para tentar converter o voto branco ou nulo pro Haddad na última eleição. As pessoas podem ter dito que iam votar, né? Mas é muito difícil elas terem mudado a opinião delas, né? Então, aquela coisa de quem vota no Bolsonaro realmente nunca, quem vota em alguma coisa, realmente não quer votar nenhum nem outro, né, cara? Então, o livro da desobediência civil, que eu recomendo a todos, que é super curtinho, fala um pouco disso, né? Do agir, desobedecer sem sair da lei e assim você ser como, entre aspas, um militante de alguma forma. Mano, eu só queria ouvir um pouco o Porco, velho. O que ele tem pra dizer sobre isso? Eu acho que ele morreu. Bom, viado. Bem na hora que eu tô mijando, velho. Caralho, mano. Filha da puta, vai cair, velho. Vai, então o Zoca que tava falando, né, cara? Eu te cortei, eu tô cortando todo mundo. Vamos policiar. O Porco tá agindo, né? Ele já aprendeu a lição. Ele falou, não vou ficar falando sobre isso, vou tomar uma atitude. Ele foi lá urinar. Estão mijando e andando pra esses caras. Ai, mano, eu tô segurando faz 40 minutos aqui. Falei, caralho, mano, vou segurar. A hora que eu vou... Puta merda. Isso daqui se chama sintonia, meu irmão. Enfim, mas sim, eu queria falar um pouco, sim. Eu tava ouvindo todo mundo comentar, porque eu queria trazer uma coisa relativa a um dos pontos do tema que o Dudu falou, que foi mais a situação, porque vocês estão falando bastante da questão de como que funciona uma conversa, né? Discordar daqui, concordar dali, né? O quão importante é você sustentar uma opinião, enfim. Uhum. Mas eu queria falar um pouco mais sobre como você consegue conviver com as pessoas. Ótimo. Eu acho que é uma das coisas que o Dudu estava comentando, né? Ele comentou no começo, e eu queria trazer até por uma experiência, que eu acho que hoje é uma das coisas que eu mais tenho refletido sobre, é justamente isso, né? Porque eu já me vi em boa parte do tempo, né, da minha vida, discordando bastante das pessoas, até porque acho que é bem isso que o Dudu falou, né, no começo. Então tem essa ideia da ciência ali, né, de querer prova e não sei o quê, e eu já me vi em vários momentos tendo, por exemplo, reações exacerbadas, tá ligado? Coisa que hoje eu olho e falo, puta, acho que o Tufo falou isso, né? O quanto que... O Zoca, desculpa. Vale a pena, né, discordar ou não, né? E nesse último ano eu fiquei pensando bastante sobre essas coisas e eu vi que muitas das coisas que eu ficava com raiva ou ódio, tá ligado? Eram mais coisas minhas do que coisa dos outros. Então essa projeção do que o outro deveria achar, tá ligado? Eu vou dar um exemplo, de novo, do Cosmai, que vocês falaram, né? Tipo, eu me vejo muito mais no passado pensando assim, mas como que ele não vai gostar disso? Não tem como. O cara gosta de game, o cara gosta de fantasia, tá ligado? Isso me deixava puto, né? Lógico, de forma um pouco mais inconsciente, mas hoje eu percebo muito e falo assim, caralho, velho, eu tava projetando um negócio meu no cara, tá ligado? É quase que como se você ficasse, tipo, se sentisse ameaçado por o que ele tá falando. Isso, né? Tipo isso, um pouco disso, né? Exatamente, né? É um pouco do ego.
Eu imagino que na época essa fosse a sua forma de discordar, tá ligado? Era a sua forma de discordar e hoje você tem uma forma de discordar diferente. Acho. Até porque hoje eu consigo entender bem mais o que você falou, sabe? Sobre a relação de discordar de si próprio, né? Então o que eu queria trazer era mais isso, né? Acho que essa ideia de você conseguir conviver com o próximo tá totalmente ligado com o próximo que não concorda com suas coisas, né? Algumas coisas assim. Tá totalmente ligado com o que o Zoca falou no começo mesmo, que é o ato de você discordar de si. A partir do momento que você tem as coisas muito bem claras pra você, fica muito mais fácil de você lidar com a questão dos outros, tá ligado? E Total. às vezes até entender exatamente isso que o Zoca falou agora, nesse momento, né? Então existe um link entre as duas coisas que é você, tipo, olha e fala assim, cara, não vale tanto a pena, tá ligado? Não sei, é só uma coisa que eu tava pensando, assim, eu acho que hoje me guia bastante nisso, sabe? Pra conseguir conviver com as pessoas, até essa ideia de, não, calma, deixa eu pensar mais, se eu tenho um negócio bem claro pra mim, tudo bem a outra pessoa ter aquilo, né? E de repente não é a hora, porque é o jeito que ela consegue discordar daquilo. Então talvez ela fique puta, não saiba concordar, mas quem sabe um dia ela aceite e fala, pô, cara, você tinha noção nisso, naquilo não, né? Sei lá, uma ideia, né? Total. É bom que isso que você colocou de colocar as ideias, eu acho que tem a ver também a forma de você, as informações que você tinha recebido, o período que você recebia as informações, a Também. forma que você sentia, como que você estava, tipo, consigo, né? Todas as vezes que a gente fala de discordância, na verdade a gente começou a conversar, a primeira imagem que vem na minha cabeça, tipo, um ícone visual, é yin yang, cara. É importantíssimo você ter a parte de discordar, porque é justamente no caos que há a ordem, e na ordem que há o caos, tá ligado? Então é um ciclo, e é necessário que a gente tenha essa parte, tipo, de se reinventar, sabe? É dolorido. Cada vez que você pega um momento que você discorda, significa que é um momento que você está querendo expressar algo que não cabe mais para você, ou que tem alguma coisa que está te incomodando. Quando você discorda, né? quando você discorda e joga para fora, aí você joga, as coisas vão acontecer e depois elas voltam de um jeito que pode te trazer ordem. Então é necessário esse vínculo, tá ligado? Esse ciclo. Completando o que você tá falando, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que uma das coisas mais difíceis de se fazer quando você gosta de música é ouvir um disco novo, tá ligado? Porque você tem que... É mesmo. Então, tipo, você tem que absorver tudo aquilo, tudo de novo, tá ligado? É muito mais fácil você ouvir um disco que você já conhece, tá ligado? E um disco novo causa sempre duas coisas, não tem jeito. Uma, ou você fala assim, tá mais do mesmo, tá ligado? Não quero. Ou, mudou demais, tá ligado? Nunca tá bom. Exatamente. Então, cara, eu acho que tem uma parada, cara, que é tipo... Tem uma coisa que eu discordo, que é você não precisa só falar quando você sabe tudo, tá ligado? Porque você acaba deixando de aprender, cara. Então, eu acho que o grande X é que a gente pode tentar, e isso pode ser, sei lá, da música, você ser um pouco menos egocêntrico no sentido não só de tipo, eu vou falar isso porque agora eu sei. Isso é menos egocêntrico no sentido, eu não vou falar isso porque eu não sei, eu sei pouquinho, então eu não vou falar porque eu não vou ser o sabichão da mesa, tá ligado? Eu acho que, tipo, você sabe um pouquinho e você percebe que você tá num ambiente que as pessoas sabem mais do que você, cara, é muito, muito bom. Eu me sinto muito bem em estar uma mesa que eu me sinto mais burro da mesa, mas que eu sei alguma coisa, porque é uma ótima oportunidade de perguntar. Eu falei, do tipo, cara, uma vez eu li, ou uma vez eu vi uma parada mais ou menos assim, mas eu não tenho ideia do que seja a profundidade. O que vocês veem disso? Então, tipo, mano, essa hora é a hora que eu paro pra escutar, mano, e você tem a opinião, sei lá, de 4 caras falando. Aqui, vocês, quando a gente tava falando. Não, broadcast, não, pra caralho! Quando e foi um exemplo que fez do bagulho de nerd, que eu discordava de todo mundo, né? Que eu discordei de vocês dizendo: não, cara, eu acredito que não existe o preconceito com nerd, existe uma parada assim. E aí vocês abriram outras coisas, né, pra mim, cara. E obviamente, não é que eu mudei completamente de opinião, mas a minha cabeça abriu um pouco mais também, né, cara. Então eu acho que, tipo, é sano também você não só falar quando você tem certeza, mas você também reconhecer que você não sabe tudo, às vezes, ou melhor, a maioria das vezes, para não dizer todas, que você fala assim, mano, meu conhecimento vai até aqui,
E se vocês souberem mais, cara, o que vocês acham, né? Você tá aberto a opiniões de outras pessoas? Você tá aberto a admitir que outras pessoas sabem mais do que você em determinado assunto, cara? Eu acho que isso às vezes é mais importante do que ter razão, né, cara? É aquela coisa tem uma frase que diz que é melhor, se aprende mais perdendo um jogo do que empatando. Tem uma outra frase que é boa também. Tem uma outra frase que é boa também. Sempre tem um trouxa pra fazer primeiro. Não, eu acho que foi assim que eu escolhi meu tema no podcast, cara. Eu falei assim, não, deixa os caras se fuder primeiro, depois eu faço. Por isso que eu fui o último a rotear aqui. Só pra causar mais discórdia. Pô, só completando o que o Bill tá falando, eu acho que isso que a gente tá falando de discordar acaba se refletindo até mesmo nessa nova fase do broadcast, que a gente tá reaprendendo até mesmo a conversar. Se você vê, a gente tá experimentando como funciona o timing de cada um e tentando entender como se colocar diante de tanta gente falando e de tanta gente. Bom, pelo menos eu posso dizer por mim, assim, eu admiro todos vocês, tá ligado? Então, tantas pessoas inteligentes falando ao mesmo tempo, tá ligado? Então a gente tá reaprendendo o timing de cada um de se falar. E isso é basicamente discordar, tá ligado? É você saber a hora exata de você colocar o seu ponto, de você ouvir e ao mesmo tempo não ser ignorante, tá ligado? Respeitar, né, cara? Exatamente, cara. Eu acho que, de verdade, assim, isso é a visão que eu tô tendo, até mesmo, tipo, eu tô conversando com vocês, mas ao mesmo tempo eu tô ouvindo o podcast, né? Eu tô ouvindo um podcast que eu tô participando, é mais ou menos isso. E eu posso dizer que até mesmo esse episódio do podcast tá sendo uma amálgama de tudo isso que a gente tá falando, tá ligado? A gente tá dando mais um passo. Eu ia falar agora, um resumo. Amálgama. Não adianta você falar. É um resumo. É como se fosse um resumo, né? É um resumo de tudo isso que a gente tá falando, entendeu? Ou uma mescla, né? Também pode ser, né? Exatamente. É como se o próprio podcast, sem querer, tá refletindo um pouco desse choque, tá ligado? Que é discordar um do outro. Deixa eu só complementar também uma coisa. Isso que o Tu falou agora e talvez até principalmente o que o Bully tinha dito antes, né, somando um pouco dessas coisas, eu fico pensando no quanto isso tudo aponta para uma ideia que é da gente tentar ter uma atitude mais colaborativa do que competitiva, né, nos debates, nos processos de discordância, nas conversas em geral, né? Completamente. Porque fica muito aquele lance, né, existe muito um fomento, assim, cultural, até de quando a gente é criança e tal, não, eu preciso ganhar a discussão. Aí eu fico imaginando toda a iconografia da internet, assim, tanto visual quanto até a parte verbal mesmo, os memes o lance e tudo. do turn down for what, né, velho? Exatamente, exatamente. O turn down for what, exatamente a primeira coisa que eu ia pensar, né, o óculos, né? Tipo, eu preciso destruir. E aí você vai lá no YouTube, lacração. A lacração é outra, ótimos exemplos, né? Então você vê, às vezes, títulos de vídeos no YouTube que tem a famosa ideia da treta, né? Então não sei quem do MBL destrói esquerdista. E o outro tem socialista detona neoliberaloide, né? Ele não soube o que responder. E a ideia é meio essa, assim, né? Tipo, parece que você tá procurando ver um vídeo de alguém massacrando o outro no Street Fighter, né? E pra isso a gente já tem o videogame, né? Que a gente já gosta tanto, né? É a ideia de menosprezar o fato da pessoa ter opinião e poder discordar, cara. Eu acho que a gente às vezes não consegue exteriorizar alguma coisa que a gente sente numa conversa, que nem o Cabeça falou, tipo, poxa, mano, eu também gosto muito de sentar em algum lugar onde as pessoas estão falando coisas que eu não sei, eu tenho um pouquinho da informação, eu vou lá e introduzo as coisas que eu sei, absorvo mais, só que em algum momento que eu demonstro, parece que se você demonstra fraqueza na palavra, você vai ser menosprezado e alguém vem e lacra. E aí você tem que ter um tato enorme para chegar para a pessoa e falar o seguinte: não, cara, eu tô aqui para ouvir a sua opinião, lacrador ou não, para que eu possa aprender, assimilar e também me adaptar a alguma coisa que pode ser verdade para você e pode se tornar verdade para mim. Não precisa me lacrar porra nenhuma, cara. Porque esse lance desculpa te interromper, é só que esse lance de lacrar, né, e tal, essa cultura de lacração, de subjugar o outro, é um lance muito arrogante em geral, né? E às vezes eu fico pensando... Tu acha que a palavra que eu tava buscando é arrogância, cara.
A palavra que eu e tava o- buscando é arrogância. Muito E bom. e obviamente tem o outro lado disso, que é a ideia da humildade, né? Que é a gente pensar assim, tipo, tem um assunto, vamos supor. Vou até dar um exemplo prático que é muito comovente, né? Que é. Eu, por exemplo, achava que eu era uma autoridade em Mega Man X2, né? Se alguém puder pôr uma trilha sonora de alguma música triste do Mega Man, aquelas de encerramento do Mega Man, assim, então. Pra quem- E aí, Pra quem não sabe, acho que o Bill não tava aqui. Né? Eu não tava. A gente fez uma. lacrei. A gente fez uma maratona de Mega Man X2 e o porco lacrou. o porco lacrou, né? Mas o Agora interessante é que o porco, porque o naquele Dudu- momento, ele. O Dudu Diga, era diga. referência de Mega Man de sempre, assim, de décadas. E aí ele ficou tentando fazer um negócio que não conseguia. Aí eu falei, se daqui essa merda que eu faço. E aí fui lá e fiz. E sem saber que era impossível, foi lá e Foi lá e fez. fez, exatamente. Essa frase é foda, cara. Eu acho até que deveria depois colocar na edição a música da fase do Crystal Snail, né? Que é aquela caverna de cristal multicolorida, tão bonita. Enfim, é difícil dando trabalho. Dando trabalho. Não tem edição. Não tem vai ter edição. Se fosse outra música, eu até poderia cantar, mas essa é meio difícil. Mas depois o ouvinte procure na internet, é muito bonita essa canção. Que é o tema da fase Crystal Snail do Mega Man X2. Do E Super ela Nintendo. começa mais ou menos assim. Dudubu! É mais ou menos isso. É difícil pra mim, é difícil para mim falar sobre isso sem me emocionar, né? Mas eu tava justamente ali atrás de pegar um Heart Tank, né, que é aquele tanque em formato de coração, justamente, você vê como é coisa realmente comovente, pra aumentar um pouquinho, aumentar a minha barra de vida no Mega Man, e aí não conseguia, caía no abismo, era uma situação realmente desesperadora, né? Caía no abismo, tava lá pilotando um robô gigante, e aí vai lá o porco e de repente consegue fazer, né? O que eu não sabia. E aí essa hora que a humildade, ela precisa falar alto, às vezes é difícil, né? A gente fala, O Dudu caiu de joelhos na terra, tá ligado? foi uma coisa, tipo, uma experiência Game e nunca mais jogou. quase transcendental, né? Mano, é melhor. Caiu. E nunca mais não voltou. Mas aí que tá o interessante, né? O que eu acho interessante agora, voltando a falar um pouco mais dentro do tema, é que mesmo a gente fala, não, vou ser humilde e tal num tema que eu não manjo nada e tal, ou que eu manjo muito pouco, porque aí as outras pessoas podem acrescentar. Evidentemente, isso é muito legal, né? Muito recomendável que a gente esteja disposto, por exemplo, a fazer perguntas, a ouvir as outras pessoas, né? São coisas que eu venho tentando aprimorar ao longo do tempo, né? Tentando não só dar a minha opinião, mas também perguntar, né? O que você acha disso? Por que você acha isso? E assim por diante. E o interessante é que às vezes num tema, eu dei esse exemplo, né, do Mega Man, que no caso tinha a ver com o lance de saber como resolver um problema no jogo, né? Mas o interessante é que assim, Mega Man X2 é um dos meus jogos favoritos, então não é um tema que eu falo, não manjo nada. Poderia ser um tema em que eu tinha tudo poderia ser super arrogante, falar, não, isso daqui eu já manjo tudo, então ninguém tem nada a me ensinar. Aí de repente vai lá o cara que jogou muito menos, ele vai lá, acha uma solução, né? Nessa hora, eu acho que é interessante também a gente, acho que principalmente, né, quando a gente começa a saber mais sobre alguma coisa, tem algum tema que a gente já se sente muito seguro, muito confortável, talvez aí seja mais importante ainda a gente conseguir ter uma certa humildade de reconhecer que de repente tem algumas lacunas, né? E acho que aí fica mais difícil, né? Porque são aquelas situações clássicas que a gente vê na internet, que você tem alguém que fala, não, eu passei minha vida estudando esse tema, então não pode vir algum Zé Mané querer me ensinar como é que eu devo pensar sobre isso, né? Tem aquelas frases, você não vai ensinar o padre a rezar a missa, o padeiro a fazer pão ou o Dudu a jogar Mega Man. Cara, mas isso acontece muito em escola, né, cara? Eu lembro muito Exatamente. bem. A gente tentava discordar do professor, acabou o mundo, tá ligado? Foi o que eu falei sobre o bagulho de você se autoridade. Repreendido pela autoridade, mas deixa eu até aproveitar aqui. Vamos fazer umas considerações finais aí, cara, pra gente poder encerrar? Já passou 1h30. Depois eu tinha só uma coisa rápida que eu queria propor, mas que pode até ficar junto com as considerações finais, mas é um ponto específico que eu queria dizer, mas enfim. Digo agora ou digo depois? Diga agora. Você que manda.
Eu ia sugerir uma coisa que acho que dá pra gente usar isso como encerramento, se vocês gostarem da ideia, que é assim, a gente falar de uma coisa de exemplos práticos de situações de discordância. Aí eu vou dar duas opções. Uma seria cada um citar um tema que seja marcante na própria vida em relação à discordância. Por exemplo, assim, esse tema aqui eu tô sempre discordando, tô sempre debatendo e eu já me envolvi em conflitos por causa dele, coisas do tipo. E a outra opção seria simplesmente falar, teve uma situação assim que eu vivi com uma pessoa X que me ensinou alguma coisa, ou que eu agi de uma maneira equivocada, ou que eu agi de uma maneira que eu acho que eu acertei nesse ponto e aprendi alguma coisa, entendeu? Dá um exemplo prático de uma situação envolvendo discordância que foi bem resolvida ou que foi mal resolvida e que ensinou de uma maneira ou de outra. Só uma coisa, claro, sejamos... Sim, mas sejamos breves. De uma maneira sintética, né? Se for o caso, eu posso até tentar falar a primeira de uma maneira bastante rápida, assim, só pra exemplificar, depois vocês desenvolvem melhor. Eu já sei a minha. Eu também já sei a minha. Então, beleza. Vou falar então rapidamente. Desculpa, eu acabei tirando o fone de ouvido aqui, como é que é? Vai encerrar como? Ó, a ideia... Vamos falando e você vai se ligar. Eu vou falar... Vou falar de uma maneira... vou falar de uma maneira bem, tentando ser bem sintético. Tem duas opções. Uma é você citar um tema que para você ele é muito caro, assim, ele é importante, que você sempre se vê envolvido em debates a respeito dele, que você discorda das pessoas, que ele é um tema inflamável para você, né? Falar um tema que é sensível para você, uma coisa nesse sentido. Ou você pode citar uma situação interessante envolvendo discordância, em que você brigou com alguém por causa disso, ou que, pelo contrário, vocês conseguiram resolver a coisa na base da paz e assim por diante, entendeu? Seria citar exemplos de cada um. Né? Aí eu sugeri de eu falar o primeiro só para, enfim, exemplificar. Aí depois vocês continuam. Eu não vou falar de uma situação específica, mas eu vou falar de um tema, de um tópico que para mim ele é muito recorrente, que é o lance da ciência, né? Que eu tinha falado até um pouco antes em off, mas eu vou ser até um pouco mais específico. Para mim, esse é um ponto que dá um certo nó na cabeça, que eu até coloco como uma pergunta, uma coisa meio que eu acho meio difícil de resolver. Então eu vou falar, vou ser específico dentro dos temas científicos, né? Eu procuro treinar a minha mente, assim, na medida do possível, embora eu não trabalhe com ciência, né? Eu trabalho com arte, basicamente, que é uma área bastante diferente, que segue uma lógica muito diferente da ciência. Eu não sei se o oposto, mas ela é diferente, né? Ela até rouba algumas coisas da ciência, mas ela tem uma outra lógica, né? Uhum. Mas enfim, mas na minha vida prática, enfim, quando eu tenho que resolver problemas, quando eu tenho que, sei lá, ir ao médico, procurar um médico bom, quando eu preciso, sei lá, consultar uma informação para saber como eu resolvo um problema técnico, para saber como eu habilito áudio no Discord, essas coisas que eu sou muito ruim. Eu normalmente procuro treinar a minha mente para ter uma linha de pensamento mais ou menos científica. Então, assim, eu procuro evidências para resolver os problemas, né? E mais do que procurar resolver as coisas baseado em fé ou em convicções, enfim. Beleza, até aí ok. Então, isso só por aí vocês já podem imaginar uma série de discordâncias que eu posso ter com uma série de pessoas. Mas aí eu queria jogar rapidamente o tema que é esse problema do chamado movimento anti-vacina, né? Ele, para mim, é um tema que coloca em xeque muito do que a gente falou aqui. Porque, a princípio, a gente pensa, bom, beleza, vamos supor, tem um grupo de pessoas que diz que vacinar as crianças contra determinadas doenças é ruim, porque vai causar problemas e não sei o que, vai matar as crianças, vai causar autismo e assim por diante. Reconhecidamente, essa linha de pensamento ela é tida como algo anticientífico, que é uma coisa que eu tenho certos problemas. Só que o que eu acho que é complicado eu poderia concordar em discordar com essas pessoas. Então eu falar, não, beleza, eu acredito numa coisa, eu acredito que vacina é importante, acredito nas declarações da comunidade médica científica, então eu vou me vacinar, se eu tivesse um filho, eu vacinaria o filho e assim por diante. E que se foda. Só que o problema é que essa é uma situação que ela é complicada, porque se eu fizer a minha parte, só que o vizinho não fizer a parte dele, pode complicar para o meu filho, pode complicar para mim, pode complicar para minha mãe, assim por diante. E aí eu acho que é um negócio complicado, porque é um ponto de conflito, eu acho que existem muitos pontos de conflito nesse sentido socialmente, quando as atitudes das pessoas ao redor, por conta delas enxergarem as coisas diferente de mim,
elas eventualmente podem me prejudicar, ou prejudicar as outras pessoas, pode prejudicar elas próprias. E eu posso ser a pessoa também que em outro assunto, talvez não no antivacina, mas em outro assunto eu posso estar cometendo o mesmo erro. Então, esse ponto eu acho complicado, porque ele coloca em xeque aquela ideia de assim, beleza, vamos concordar em discordar. Só que concordar em discordar pode significar que o meu filho fique doente porque o outro não vacinou o próprio filho. Entendeu? Aí eu acho uma coisa mais difícil. Pra mim, esse é um tema sensível e complexo. Mais do que isso é tipo esse Zika, né? Zika vírus, né? Zika vírus, Dengue. E a vacina ainda sei lá, você vacinou seu filho, entre aspas, tá vacinado, foda-se, né, cara? Tem até o caso da mina lá, por exemplo, que morreu, que é antivacina e morreu de gripe suína com 26 anos. Só que o grande X é quando a pessoa não acredita no a gente acabou de falar que isso daí era fake news, mano. Óbvio fake news, mano. Sério mesmo? Caralho, maluco podcast. Não, é porque, mano, tá na revista mano! Eu vi, Tá vendo? Fui acreditar na revista Exame e sentei na grade. Caralho, mano. Mas de qualquer forma, sobre isso. Mas de qualquer forma, o exemplo, a ideia vale, né? Tipo, a pessoa. Porque pode não ser o caso nessa situação, mas a ideia acontece, né? Tipo, às vezes a pessoa. Cara, tem gente que não acredita na AIDS. Enfim, mas eu acho que isso daí é podcast, né? Mas peraí, não acredita no quê? Não, tem muita gente que não acredita no vírus da. Cara. Tem gente que sim. Acredita nisso. Não, então, eu nem queria, também a ideia nem é desenvolver tanto esse ponto agora, mas assim, é só mais deixar a questão jogada mesmo, né, até para os ouvintes pensarem assim, só como um contraponto, porque a gente está sempre falando assim, é importante a gente saber discordar, respeitar a opinião diferente, a gente não precisa concordar, mas a gente pode respeitar as pessoas, e isso, claro, né, se mantém. Mas uma coisa é quando a gente está falando, por exemplo, sobre Copa do Mundo. Eu acho que a Bélgica jogou mais bonito, eu acho que a Croácia jogou mais bonito. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu acho que tudo bem eu deixar a água parada do lado de fora da minha casa, entendeu? E muitas vezes existem linhas de pensamento que são, digamos, anti-ciência, coisas assim, que elas muitas vezes negam fatos científicos e, pelo menos da maneira como eu consigo enxergar, né? Eu não acho que isso seja uma questão de opinião, mas eu vou, para ser humilde aqui, eu vou colocar, da maneira como eu enxergo, isso é potencialmente perigoso e pode, enfim, ser uma questão de vida ou morte. Você pode, por conta de uma convicção sua, que você, enfim, não tentou resolver muito bem a maneira como você acredita ou não acredita em certas coisas, por conta de manter uma convicção eventualmente irracional, isso pode custar a vida do seu vizinho, por exemplo. E aí eu acho um ponto mais complicado, né? Acho que é um ponto... Eu acho só que a ideia de que, por exemplo, essas situações, elas acontecem realmente. É difícil você ter, tipo, uma consciência de que despertar a consciência na pessoa de quão isso é importante, só que também o sentimento de impotência de poder, tipo, conscientizar essa galera é foda, mas é uma coisa que eu sinto que eu não tenho controle e é o máximo que eu posso fazer é o que nós estamos fazendo agora. Olha, essa é a minha ideia, estou te trazendo. Não trouxe. Mas o quanto é importante pro próximo é do caralho. Eu não entendi. Eu falei alguma coisa errada? Não, é que falhou o áudio. Mas acho que dá pra entender o que você quis dizer. Nunca. Próximo. Eu vou para um mais banal, então. Que eu sou assim, muitas vezes eu gosto de falar coisa banal. Uma coisa que acompanha a minha vida faz muito tempo é que eu tive um pequeno trauma na minha infância e eu não como arroz e feijão, cara. Nem banana. E, mano, o mundo acha que todo mundo... Mano, é tipo... Eu não como arroz e feijão e você banana. não come arroz e feijão, cara? E eu falo, mano, e banana? Deixa eu só te cortar um segundo, porque eu queria muito te dar um abraço agora, velho. Não, rapidão. É porque eu também sou isso e eu sofri minha vida inteira com mentira, isso. Mentira! Juro, mano. Não como arroz e feijão. Nem falou. Esse é o Brodcast!
E eu sempre achei que o Brasil inteiro era o único, mano, porque eu escuto a vida inteira. Mas então o que você come? Eu falo, É isso. todo o resto. Caralho, mano, todo o resto. A resposta é a mesma, cara. Caralho, eu não A sabia. resposta, obviamente, é chocotone, né? Você imagina tipo Caralho, vocês mano. assim, né, velho? A galera, tipo, tem gente, eu tenho isso aí com banana, né? Porra, mano, você não come banana, que absurdo. Mas arroz e feijão é um bagulho, tipo, muito daqui do Brasil. E o que eu acho engraçado é quando a galera fala assim, porra, mano, vocês falando pra vocês comem o quê? Fico imaginando pra alguém, tipo, que é vegano, por exemplo. Né? Não, mano, mas tem mais. É tão pesado quanto, tá ligado? É, Na verdade, exatamente. Lá é mais pesado, porque os caras têm um cardápio, tipo, mais resumido. É o mesmo né? princípio, né? Tem mais 6,8 bilhões de pessoas que não comem, Não tá come, ligado? exatamente. É. A resposta normal, assim, ó, para eu não ficar concordando ou discordando, eu falo assim, mano, mas no Brasil não é assim. Isso. Mas esse aí parece arrogante, né? Uhum. Então, às vezes eu pergunto, e o que você come? Todo o resto? Essa é a primeira. E a outra é, você nasceu no país errado. Puta, essa é foda, cara. Não, eu não nasci no país errado, cara. É que eu não Vai gosto pra de Índia. comer essa porra, velho. Vai pra Índia. Vai pra Venezuela, vai pra Cuba. Velho. Não, e tem uma que é muito boa também, que é o que a galera fala, é que você não experimentou o meu. Nossa, Mano, esse é foda, cara. Ou não, você não experimentou o da minha mãe. Então, eu já me Pô, mano, não, peraí. cara. Tá entendendo errado, cara. Isso daí era um convite pra ir pra casa dela, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Bill, Não, mas, ô, Bill, a cara. galera fica ofendida, cara. Você não Tá vendo? Sério mesmo. Até o Tufo tá, tipo, discordando de que, tipo, é um bagulho sério, entendeu? Eu desenvolvi Bill, eu desenvolvi uma técnica que é o sapeco de farofa e pimenta. Aí dá pra comer, tá ligado? Não, eu nem fudendo. Eu não vou comer o que eu não quero. Eu não vou comer o que eu não quero. Assim. Claro. Não, eu não como. Não, mas é porque eu era forçado pela minha mãe, tá ligado? Minha mãe me forçava a comer de verdade mesmo, por muitos anos. Não, minha mãe aqui foi sempre muito tranquila, muito de boa. Mas, tipo, você sair e a galera realmente... E, tipo, aí não é eu discordando. Parece que eu tô... Não é discordando, é um gosto, né? E a galera fala assim, não, você gosta, você tem que gostar. Mas arroz não tem gosto de nada. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é... Mano, então não come essa porra, toma água, caralho. Então, tipo, mano, são 31 anos de desenvolver boas respostas pra você. Às vezes eu falo que eu sou alérgico quando eu tenho preguiça. Agora fodeu, né? Agora eu tô falando. Ainda bem que a gente é ouvido por jovens. Milhões, né? Milhões de jovens aí. Nossos amigos, né? Mas, tipo, mano, às vezes eu falo, puta, é que eu sou alérgico. Eu falo, mano, dá um chablau. Realmente dá um chablau, né? Se eu comer, é capaz que eu devolvo pro prato ali mesmo. Mas, enfim, e tem só um negócio que é curioso, né? Que, tipo, aí eu vou até dar meu testemunho rápido só. Desculpa roubar o tópico, Duducast. Mas vocês todos sabem e já me julgaram, né? Porque eu não como queijo, por exemplo. Né? Mas eu tô errado. Eu tô errado, obviamente. Aí já é errado. Mas o que eu acho engraçado... O que eu acho engraçado é que aí as pessoas normalmente elas tentam... Queijo é um absurdo. Aí já... 7 bilhões de pessoas comem queijo, só você que não vai. Até na Venezuela, né? Enfim. Nossa, que pesado, cara. Que pesado. Nossa. Até na Venezuela ou na Índia também, ou enfim, todos os lugares, né? Caralho. Tentou consertar ali. Não pode falar mais não pode falar mais de comunismo, essas coisas, né? Enfim. Não, mas sem misturar com política. É o BolsoCast. BolsoCast. Mas o lance do queijo que eu acho engraçado é que quando você fala, não, eu não como queijo e tal, aí as pessoas tentam, e não é por mal, mas normalmente as pessoas tentam te colocar em alguma caixa, né? Tipo, então você tem intolerância à lactose? Eu falo, não, eu só não gosto de queijo. Mas então você é vegano? Não, eu só não gosto de queijo mesmo. É foda, cara. É uma coisa meio assim, né? Tipo... Eu espero que ninguém nunca tenha falado assim, é só porque você não comeu da minha mãe. Espero que ninguém Nesse caso seria porque você não comeu do meu pai, né? Seria estranho. Mano, velho. Olha isso, velho. A minha cabeça
imaginando como seria feito um queijo de mãe, né? Tipo, é um leite de lá. Mano, polenguinho, velho. Felizmente, isso eu ainda não ouvi, não. Isso aí eu não ouvi ainda, não. Mas eu acho engraçado, era só esse adendo de que normalmente você precisa pertencer a alguma coisa que já é validada, né? Tipo, se você é vegetariano, ou você é vegano, ou você tem um problema específico de saúde, tipo, você tem intolerância à lactose, ou sei lá, porque minha religião não permite, aí beleza, mas se você simplesmente, não, eu só não como mesmo, aí é um problema, né? Aí não pode. Os relatos que vocês estão dando, não sei se vocês perceberam, mas tem tudo a ver com relatos de pessoas homossexuais, cara. Tipo, Sim. o cara fala assim, eu sou homossexual. Ah, não, mas é porque você nunca, tipo, experimentou minha xereca, tá ligado? Isso, cara. Não, é porque não foi... Ou a mina, não, é que você nunca foi bem comida. Ou né? até religião. O Espírito Santo não te tocou. Nossa, Ou tipo, quando você fala, eu não pretendo ter filhos, né? Também as pessoas falam, não, é porque você não encontrou a pessoa certa ainda. Né? Verdade. Só me retificando, o que o Bill falou faz muito mais sentido do que o que eu falei. Aliás, o que o Bill falou faz muito mais sentido do que eu falei, né? Porque isso acontece muito mais com mulheres que se dizem lésbica do que homens que se dizem gays, enfim. Sim. É verdade. Quero falar o meu. Mas fala aí, porco. Não, eu vou seguir um pouco a ideia do Bill, vou falar sobre uma coisa bem banal também, porque é isso que é o mais louco, porque eu sei que é banal, acontece, é um negócio que me inflama sempre, que é a discussão sobre futebol, cara. É foda, cara. Minha parcela de imbecilidade completa e eu não consigo desvincular, tá ligado? Não tem jeito mesmo. Eu já me vi em diversas discussões, assim, de ficar meses sem conversar com amigos. Cara, sobre futebol. O quão trouxa a gente pode ser, né, cara? Lembra aquela final de que a gente assistiu junto? Não, nesse nível, tá ligado? Tipo, teve uma época que o Zoca também andava bastante com uma galera que curtia bastante futebol, né? O pessoal lá de São Bernardo e tal. Então era diversas vezes a gente fazia churrasco e, mano, era 4 horas, assim, porque aí o Zico fulano, sabe, coisa de 1980 e pouco, tá ligado? A galera ficava putaça e todo mundo brigava, lembra, Zoca? A galera era tenso, mano. Mano, e é por isso, eu escolhi, né, eu tava até conversando com o Guilherme, o marido da Mari, que ele chegou e ele é corintiano ferradão, assim, e eu falei exatamente pra ele, eu falei assim, cara, eu escolhi em algum momento na minha vida não gostar de futebol porque eu gosto de fazer amigos, tá ligado? É foda, exato, cara. Assim, não, velho, eu acho que eu não vou escolher um time, não. Eu não vou escolher um time porque, mano, eu gosto mais de conversar com as pessoas sobre várias coisas do que, tipo, o futebol em si. Pode crer, cara. Faz sentido isso. Durante muito tempo, pra mim. eu não torci pra futebol exatamente por causa disso, cara. É muito engraçado. Tipo, apesar de ser palmeirense, eu não torcia por causa dessas discordâncias, assim. Sou palmeirense também, mas Não nada, né? Quê? É que você falou Nunu e cortou. Não, eu disse que eu não fico brigando. Ah, quer falar que não tem mundial? Suga meu pipi, então, cara, porque... Não, então, eu só queria comentar, porque, tipo, tudo faz sentido pra mim, eu entendo tudo isso que vocês falam, só que na hora do sentimento não tem como, tá ligado? Na hora que vem alguém provocar, tá ligado? Não tem como falar assim, não, beleza, de boa. Então porque o Corinthians tem 2 Libertadores, tá ligado? Não tem como, velho. É que você não experimentou o meu ainda, né? Mano, mas sabe o que é mais foda que isso, mano? Depois que eu convivi com vários argentinos, né, mano? E, mano, o 7x1, os caras ficam enchendo o saco pra caralho, né, mano? Sem parar. E fala que o Pelé era pedófilo, os caras vai nos bagulho nada a ver, né, mano? Vai nos bagulho pesado. Mano, a única coisa que pra me defender é, mano, quantos mundiais o seu país tem mesmo? E aí o cara às vezes fala, às vezes não. E aí eu só mostro a palma da mão com o cinquinho, né? Talk to my hand. Às vezes, de futebol, vou te falar a verdade. De seleção, Brasil e o mundo, é que é fácil ser brasileiro desse ponto. Então, com quem um monte de gente tá discutindo, eu fico quieto. Só que vem um que quer ser mais que alguém, tá ligado? Porque eles, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí eu fico assim, tá, mas quantos mundial você tem mesmo, tá ligado?
Só porque o cara tá crescendo pra cima de todo mundo. E aí eu acho que eu uso isso para defender os chilenos e oprimidos. Mas isso é uma postura dos Estados Unidos, né, cara? Os Estados Unidos também acham que faz isso no mundo. Caralho, Toma cara. cuidado aí, velho. O broadcast só me fode, cara. É isso, é os pombos. Puta, cara, só me fode. E aí? E você? Mano. E você, Chupo? Qual que é a sua? O Zoca foi tomar banho. Você tá no banheiro, Zoca? Ixi, é o que o cara pergunta. Escovando os dentes. Tô escovando os dentes. Isso daí é metalinguagem, é que o Zoca. Isso daqui é o broadcast, cara. É o broadcast. Isso aqui é o broadcast. O Zoca tá fazendo uma crítica Nossa, mano. à câmara de eco. Acho que o Zoca tirou o fone, mano. Mano, o que tá acontecendo? Eu tô ouvindo. Fala aí, Zoca, cara. mas- Mas tá voltando todo o áudio. Mas enfim, fui chamado, fui summonado, eu vou falar sobre o meu, que tem tudo a ver com o que o Porco tava falando, que sobre futebol e tal. Só que no meu caso, eu vou contar uma história que eu superei, cara. Eu melhorei, tá ligado? Que há alguns anos atrás, eu diria tipo uns 5, 7 anos atrás, eu sempre fui esse cara que... Mano, vixe, tá voltando meu áudio, velho. É, dá Agora um mute vai. aí, cara. Acho que agora tá beleza. Então. Eu sempre fui esse cara que não podia ouvir músicas que não eram aquelas músicas fritadeiras, cheias de coisa muito louca e tal. Tudo que era mais popular, eu desprezava, tá ligado? É, isso é foda. E, cara, a ponto de, tipo, entrar em discussões infinitas do porquê que tal música não era música e porque tal música não tinha méritos o suficiente pra fazer sucesso e assim por diante, tá ligado? E assim, tentando embasar ao máximo as minhas discussões, colocando pontos acadêmicos, tá ligado? Do porquê isso, porquê aquilo, tentando fazer teses dentro de uma discussão de bar. Mas, no final das contas, cara, no frigir dos ovos, eu acabei percebendo que tudo tem o seu lugar, tá ligado? E no fundo do fundo, se uma música, ela, sei lá, ela se adapta a determinados momentos e determinadas situações, até mesmo... Desce na moto aí, Dudu. Moto? Desce da moto aí, Dudu. Desculpa, Silva, que tá um barulho, parece que tá um ventão. Dudu tá na moto. Não, Dudu... Eu tô até Eu- aqui, velho, que eu tô aguentando. Desce Eu da já moto aí, Dudu, cara. Eu já tava ficando excitado de novo. O cara da Twister, velho, tá foda. Mas vocês estão ouvindo ventilador, é isso? Eu tô ouvindo você assim. Pô. Ah, eu bocejei, mas eu tava interessado, só. É só que eu bocejo normal. Sinceridade acima de tudo. Brasil acima de tudo, sinceridade acima de As tudo. pessoas têm preconceito com bocejo, acham que a gente só boceja quando tá desinteressado, mas a verdade é que às vezes a gente apenas boceja, como Não, mas- espirra, então. Mas provavelmente deve ser o ventilador. Provavelmente é o ventilador, mano. Ainda tá atrapalhando Não, o volume melhorou, aqui do... melhorou. Ah, então beleza. Provavelmente beleza. era o vento do ventilador que tava indo no microfone. Uhum, tá. Desliga o ventilador rapidão. É que tá um calor dos infernos aqui, que já tem janela anti-ruído aqui, né? Caralho, mano, parece que eu tô andando num carro agora, velho. Nossa, Um comando conversível. O cara com a boca pra fora da. Nossa, O cara pra fora da janela aqui. Do helicóptero, né? Era tipo quando o Maluf fazia propaganda política, né? Estamos aqui no final do... Velho, vamos aí, cara. Vamos voltar, Vamos vamos aí essa parada, mano, Aham. por favor. Concluindo, pelo amor de Deus. Cara. Concluindo, pelo amor de Deus, dizendo que, enfim, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, eu tô cada vez mais caindo na real, tá ligado? E vendo que, não que eu estava errado, mas ao mesmo tempo que, tipo, eu não estava errado no meu pensamento, eu estava errado em querer discordar e achar que eu tinha um pensamento superior sobre música, tá ligado? E hoje em dia, eu entendo muito mais determinadas músicas, eu entendo determinados contextos e consigo até mesmo, sei lá, curtir tais músicas, tá ligado? Eu fui no show da Isa, cara, ontem, e foi um dos melhores shows nacionais que eu já fui, tá ligado? É uma cantora nacional que faz um relativo sucesso.
Enfim, dizer que, apesar de discordar durante muito tempo, hoje eu me sinto nesse momento mais tranquilo. Isso me fez até bem, cara. Eu recomendo. Sim. O meu é rápido até, cara. Que a minha forma de... Como eu tinha comentado antes que a grande parte da minha discórdia começa comigo, eu sinto que se tiver um assunto que eu teria que falar é sobre sentimento, tá vendo? Discordar com sentir. Eu acho que é isso que me faz... que é um ótimo assunto para mim diariamente, né? Que eu sinto... dentro de me relacionar com meus amigos, me relacionar com uma namorada, me relacionar com a minha família, né, o meu trabalho, né, essa parte de que o sentimento é uma coisa que eu acho que para mim é a minha parte, sei lá, motivadora, né, eu conseguir sentir coisas e geralmente sentir coisas positivas, né, me deixa bem. E às vezes eu recebo tanta influência de sentimentos de vocês, dos meus amigos e tudo mais, que fazem com que eu também entre nos meus próprios discordâncias. E eu acho isso muito bom, porque é isso que tem feito com que eu possa também, como eu falei para vocês, cada dia mais conseguir entender o que eu sinto, né? Porque o Tufo falou sobre música, né? Que era a forma dele, tipo, poxa, eu discordava de um lugar, mas agora, tipo, começo tipo, a interpretar e assimilar melhor. Eu acho que tem a ver com o fato de você, no meu caso, né? No momento que eu comecei a receber influências ou receber sentimentos positivos e negativos, eu comecei a discordar dos negativos, por exemplo, eu consegui aprender a sentir mais, entendeu? E melhor. Então, esse é o tema que hoje eu convivo, né? Minha discordância sentimental. Que da hora, mano. Bonito. O mais engraçado, tipo, foi tão tocante que, tipo, a única coisa que eu pude fazer foi falar que da hora, mano. Eu queria, aquele negócio, né? Eu queria te dar, velho, mas eu só posso dizer que da hora. Obrigado. Eu falo isso aí porque eu imagino que possa ser um bom exemplo para todos nós, né, cara? Eu acho que tudo que a gente falou agora, eu passei pela mesma discordância que o Dudu falou, que o Cabeça falou, não tanto com arroz e como quase tudo, né? O Porto também com a parte de futebol, né? Eu acho que é muito legal a gente saber o que a gente discorda, né? A gente aceitar o que a gente discorda, mas também entender que o outro discorda também pode fazer parte da sua vida, né? Também é bom. Uhum. Agora teria uma salva de palmas se tivesse edição. Mas tem edição ao vivo. Aqui o bagulho é analógico. Aqui é o broadcast, mano. Aqui é o broadcast. Aqui é o broadcast, tio. Caralho, dei 3 então... palmas, o Bilbo já Deixa eu veio. só fazer um bem rápido comentário sobre o negócio que o Zoca falou, né? É que eu acho que é interessante esse ponto que ele coloca de sentimento, emoção e tal, porque muitas vezes esse papo sobre concordar ou discordar, a gente pensa em questões racionais, né? Então, assim, eu tenho o melhor argumento, eu acho isso, o outro acha aquilo, o outro é mais embasado. Mas é muito interessante a gente lembrar, né, que a emoção sempre está envolvida quando a gente está falando de pessoas, né? Então, na verdade, é uma conversa complexa e ampla que envolve o que a gente normalmente separa, que na realidade não é tão separado assim, mas envolve o lado racional e o lado emocional também, né? Total. Eu queria fazer um comentário também sobre o que o Zoca falou. Uhum. Manda bala. Já fiz. Eu só queria propor um brinde agora. Saúde. Com certeza. Eu não bebo. Mentira, eu bebo um pouquinho. Mas enfim, o Zoca, se pedir? Oi? Quer se Não, despedir? gente. Acho que a gente não vai mais longe que isso, cara. O Porco queria falar uma coisa depois. Eu queria. Mas Então, vamos ver se o Zoca precisa partir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar agora, vou colocar no 4G só pra ouvir o que vocês estão falando. Talvez eu caia, qualquer coisa eu volto, beleza? Só não vai cair andando, né?
Exatamente, só não vai cair. Aliás, só não vai receber uma cagada de uma pomba, cair com o violoncelo entrando no busão. Caralho, exatamente. Nossa, mano. tá vendo? Podcast Eu acho número que eu tô 11. conseguindo ouvir aqui, cara. É um Mifodocast, cara. Cuidado com o disco voador. Fica aí Só uma referência. referência. Só uma referência a outro broadcast. Mas enfim, Mifodocast. me Vodocast. O menino porco queria fazer considerações, né? Não, o que eu queria falar acho que o que o Zoca falou foi bem legal, faz a gente pensar um pouco, e para deixar também de mensagem pra galera, quando às vezes a gente acaba ficando nervoso, não entende direito, principalmente eu vi, nessa época de política, aconteceu bastante isso. Acho que é uma coisa que nesse ano de 2018 foi bem presente na minha vida, né? Mas isso estende para qualquer coisa. Que às vezes quando a gente fica puto com alguma coisa, etc., vale a pena você parar um pouco e ver, né, o quanto que você tá discordando, e tentar entender um pouco o lado da outra pessoa também. Né? Eu acho que o que o Dudu falou com relação à vacina é interessante, mas no momento que você tá conversando com alguém, tudo assim, eu acho que vale bastante a pena você pensar assim, até na história de vida da pessoa, né, cara? Então, às vezes a gente logo de cara já fala assim, esse maluco não sabe de nada, fala um monte de bosta, o cara é grosso, é escroto, mas a gente não sabe a história do cara, né? Não quer dizer que isso justifica a postura dele, ou etc. Mas eu acho que isso deixa a gente tranquilo com conosco mesmo, né, cara? Não, e outra, consegue... entendendo dessa forma, você pode até conseguir entender um jeito de falar melhor com a pessoa. Exatamente. E fazer ela entender o seu ponto, sei lá. Exatamente, porque acho que foi o Bill que falou, não sei quem que falou aí, o quanto que as pessoas não vão mudar de opinião, tá ligado? Não tem jeito. Não é assim que funciona. Né? Então, não de uma hora para outra. De uma hora para outra, exatamente. É todo um processo longo e duradouro, né, cara? As pessoas e a gente, né, cara? A gente. Não esquecer da gente. Mais importante do que só mudar o outro, né? Também é aprender a se moldar. Se você quer mudar alguém, é bom você também, tipo, saber o que a pessoa precisa para que você entre na realidade dela também, né? Acho que é uma... Na verdade, eu acho que não é nem mudar, cara. É conviver, né? Então. Se conhecer, né? Eu acho que é isso, conviver, talvez. Isso, exatamente. É para conviver, inclusive com você mesmo, mais fácil, tá ligado? Porque não adianta nada a gente ficar remoendo um monte de coisa só porque o outro acha de um jeito, ou você deveria achar. Por exemplo, a ideia do tufo de música, né? Que eu passei por isso também, né? Então, por isso que eu posso citar. Né? Mas era mais isso mesmo, deixar uma mensagem pra galera aí de que às vezes vale a pena a gente pensar um pouco na outra pessoa, no que ela passou, como funciona. Só gritar e tretar não traz muita coisa, tá ligado? É menos dedo do gritaria, né? Pratique a empatia, né? Eu acho que essa é a frase. Eu acho que é mais dedo no cu e menos gritaria, tá ligado? Vamos todo mundo Também. Vamos erradicar o câncer de próstata. Isso aí. Quer fechar, Dudu? Fecha. Tem só um detalhe, depois eu posso passar para você, que você é muito melhor em encerrar com mais emoção. Eu não tenho muito entusiasmo o entusiasmo radiofônico para encerrar bem o programa. Mas queremos o seu entusiasmo, cara. Cara, hoje a gente pode ter um encerramento mais monótono. Assim, tipo. Eu voto pelo monótono, hein? Eu também voto pelo monótono. Eu voto pelo DuduCast. DuduCast. Eu voto pelo seu, é isso aí. Dudubu. Antes do encerramento, só... Não, então, eu tava pensando aqui, acho que uma coisa que a gente pode largar aí para depois do podcast, para os ouvintes pensarem, para nós mesmos, né? A gente tentar fazer um exercício de reflexão de qual foi a última vez que eu mudei de ideia sobre algo importante e como foi que isso aconteceu, né? Acho que é um exercício interessante de observar esse fenômeno acontecer com nós mesmos, assim, né? Porque... É que nem vocês falaram agora, não são só as pessoas que não mudam de opinião de uma hora para outra, a gente também não, nós também somos as pessoas, né? Nós também somos a sociedade, né? Também somos a massa e tudo isso, né? Que a gente gosta sempre de falar, né? Rola esse hábito de falar, não, os outros, não sei o que, as pessoas, a sociedade, não sei o que, o inferno eu não, são né? os outros, né? O inferno são os outros. Né, cara? É um bom exercício para fazer no início de ano, né? E pensar assim... Tipo, vocês até falaram, né? O Tufo falou de uma ocasião aí, por exemplo, de mudança de ideia, mudança de romper com preconceito e tal. E é muito interessante pensar, nossa, né? Qual foi a última vez? Ou fazer uma lista, tentar, um exercício meio viagem, assim, mas tentar lembrar vezes em que eu mudei de ideia, mas não só falar, mudei de ideia sobre isso, mas como foi o processo, né? O que
qual foi a oportunidade que eu tive que me levou a mudar de ideia? Quais foram as influências? Por que naquela razão eu consegui ouvir o argumento do outro, né? Como que o outro chegou para mim e me falou alguma coisa? Foi na base da pressão? Foi uma conversa mais amigável? Foi porque eu passei vergonha em alguma coisa? Como é que isso se deu exatamente, né? Acho que é um exercício interessante. Muito bom. Eu acho que a gente pode até abrir, como em todo podcast, o nosso contato.broadcast@gmail.com para os ouvintes mandarem, né? Exatamente disso que você provocou. Agora passou a Twister. Os ouvintes não, cara, os brothers. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Os brothers. Eu vou interromper aqui, porque senão vai um monte de barulho de carro, de moto. Então, quero dar um abraço para todo mundo. Feliz Ano Novo aí. Feliz Ano Novo. E que os brothers estejam conosco sempre. Que assim seja. Demorou. Beleza? Abraço, galera. Até mais. Falou. Falou. Então, acho que é isso aí, né? Vamos. Alguém tem mais alguma consideração? Minha consideração falou! Só para não ficar no ar. Contato.broadcast. Porra, a gente não recebeu nenhum e-mail até agora. Pelo amor de Deus, manda e-mail para mim que eu sou carente. Contato@broadcast. Contato.broadcast@gmail.com. É verdade. É que tá cortando Instagram, tudo. Toda hora que você fala o endereço, corta. Fala de novo porque tá cortando. E-mail é coisa do passado, cara. Agora é Instagram. O porco Correio eletrônico é coisa do passado. Mano, eu pensei a mesma música. Mano, é arroba broadcast, cara. Isso aí, manda lá. Exatamente. O porco é o cara da meninada, então ele manja mais do que eu. Então, @broadcast no Instagram, é isso? Isso, exatamente. Isso Da tendência. Beleza. Isso mesmo. Então é isso, né, rapaz? Até a próximo, não é não? Ou não sei. Ou o quê? Alguém concorda? Ou com certeza. Ou com certeza? Hoje não teve ninguém pra gente mandar abraço, né? Porque todos estão presentes. Gostaria de agradecer a todos. É isso mesmo. Sim. E é isso aí, cara. Hashtag é isso mesmo, começando 2019. Epa. Começando 2019, cortando tudo. Cortando tudo, mano. É bem. Parece pipa essa porra. Valeu! Falou! Um abraço. Valeu! Falou. Falar. Os caras é velho. Falou!